que quando o cara gosta de carro esportivo, não é isso? É porque ele está com algum problema ali com o dito cujo. O que seria o dito cujo? Não entendi, cara. O garoto lá embaixo, entendeu? Então, ou seja, a gente queria entender da onde veio essa pesquisa, porque, pô, o Pedro gosta de carro esportivo. Eu sou aficionado, não, mentira. Talhada aí que não deixa mentir. Então vamos lá. É verdade que homens que acreditam que têm o seu pênis pequeno gostam mais de carros esportivos? Essa foi a pergunta que o artigo buscou responder, tá? E qual seria a resposta que eu daria? Não necessariamente, vou explicar para vocês o porquê. Fala, galera, esse é mais um Overbooking começando. Antes da gente falar da convidada aqui, passar a palavra pro Pedroca. E aí, Germano, tudo bem com você, meu caro? Pedrão, tudo bem. Então tá bom, cara, que bom. Seguinte, vamos falar primeiro das redes sociais, certo? Sim. Então, siga o Overbooking Podcast em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, no TikTok, mas principalmente assista o episódio completo lá no Spotify, que agora tem áudio e vídeo também, Sim. e principalmente no YouTube. Então entra lá, ativa o sininho, porque sempre recebemos pessoas muito relevantes em suas áreas e hoje não é diferente. Com certeza. Mas antes de falar aqui de quem tá aqui na nossa frente, eu preciso falar para vocês da nossa patrocinadora Cusquenha. Cusquenha. Se você curte uma cerveja gelada e que tem muita história por trás, tem 104 anos de história, você precisa da Cusquenha, não, Pedrão? Cara, e que rótulo bonito, né? Sensacional. Eu costumo dizer que a primeira coisa, quando você compra um bem ali de consumo, você olha o rótulo e fala, nossa, isso aqui deve ser bom. Porque é um rótulo bonitinho, um layout legal. Mas principalmente a Cusquenha, você sabia que ela é feita com água dos Andes? Então, água de degelo lá do nosso país vizinho aqui, o Peru. Mas principalmente o lúpulo que é usado, o lúpulo Sass, que é um dos lúpulos mais finos do mundo. E a qualidade da cerveja fica fantástica. Exatamente. E se você quer comprar uma Cusquenha, você ainda não conhece, ou já gosta da Cusquenha e quer comprar, o Overbooking te ajuda. Clica aqui no QR Code que tem aqui no canto do vídeo, ou lá no nosso Instagram do Overbooking, você clica lá na bio e vai ser direcionado para a lojinha da Cusquenha, e lá você consegue usar o cupom OVBK10 e comprar lá a sua Cusquenha com 10% de desconto. Exatamente. Então você, quando receber, tira a foto, marca o Overbooking que a gente vai repostar aí, certo? É isso aí. Então, maravilha. Celebre com Cusquenha. E agora vamos falar da convidada? Exatamente. Então, estamos aqui. Eu não vou errar o nome dela. Estamos aqui com a neuropsicóloga que transforma, né, 12 anos, ajudando a fazer as pazes com seu cérebro. Ela tem foco em avaliação e reabilitação neuropsicológica. Não errei nada, né? Nada. Estamos aqui com Nathalie Gudaiol. Muito Uau. bem-vinda. Acertou o nome. Muito bom. Nathalie, não é Nathalie, não é? Não é Nathalie. Nathalie. Bem-vinda, Nathalie. Muito obrigada, estou muito, muito feliz e grata de estar aqui com vocês. Jogada de marketing, né? Os 12 anos fazendo. É só pra gente não falar que é velho na profissão, né? Então a gente fala 12 anos. 12 anos, te ajudando. Se fazer algumas contas, você consegue chegar nos números aí, né? Certeza. É só você pensar, né? Ano de formação, mais a pós-graduação, mais os anos de consultório, tem jeito, né? Mas você contar desde A panela velha, que faz que comida boa, né? Psicóloga, cientista, Sabe o que tudo. falar, tudo. né? Tem as palavras certas no palavras momento certas. certo? E assim, hoje a gente fez um negócio totalmente diferente, que ainda não tinha acontecido no Overbooking. Nós pedimos para os seguidores mandarem perguntas para a gente fazer para Nathalie. Né? Tem que falar certinho aqui. E até a galera de casa mandou algumas perguntas, né, Pedro? Mandou sim. A gente vai ser um bate-bola, então a gente vai fazer pergunta, mas vamos discutir também. A gente é cheio de achismo também. Perfeito, então a gente achei vai super legal. trocar ideia, a gente vai falar, eu acho que é isso, tem alguma coisa a ver? Então você pode desmentir a gente. Podcast não tem pauta, né? Às vezes a gente tem. se baseia num negócio ou outro, mas a conversa vai pra outro lugar Então, e tá tudo certo. E Se a eu gente acho falar que é algum isso. absurdo, você fala, não, vocês estão completamente enganados, estão Pode falando falar. uma merda absurda. Porque esse é o nosso papel aqui, né? Fala merda. Mas legal, vamos para a primeira pergunta, que acho que é aquela perguntinha que saiu aí como é que a gente estava falando? Um artigo certo? científico que diz lá, faz uma relação que quando o cara gosta de carro esportivo, não é isso? É porque ele está com algum problema ali com o dito cujo. O que seria o dito cujo? Não entendi, cara. O garoto lá embaixo, entendeu? Então, ou seja, a gente queria entender da onde veio essa pesquisa, porque, pô, o Pedro gosta de carro esportivo. Eu sou aficionado, não, mentira. Talhada aí que não deixa mentir. Então vamos lá. É verdade que homens que acreditam que têm o seu pênis pequeno gostam mais de carros esportivos? Essa foi a pergunta que o artigo buscou responder,
tá? E qual seria a resposta que eu daria? Não necessariamente, vou explicar para vocês o porquê. Porque esse artigo, na verdade, ele ainda não passou por uma revisão por pares, e todo artigo científico, antes dele ser aceito numa revista científica, ele passa por uma revisão por pares. Então, ele faz parte já de um site onde se coloca alguns artigos científicos. Ele teve um número absurdo de downloads, porque é um assunto que o público geral tem... E essa história é velha. Provavelmente vocês já ouviram isso. E aí eu vou falar um pouquinho sobre alguns vieses dentro dessa pesquisa. Segundo as conclusões do artigo, sim, tá? E como que eles fizeram essa pesquisa? Eles dividiram 2 grupos de pessoas, de homens no caso, e eles tinham que fazer escolha como se fosse dar um like em questões que eles gostavam ou não gostavam, e isso tinha a ver com artigos de compra, variados. Então, algumas coisas, e dentre elas, alguns modelos de carros, esportivos e não esportivos. E conforme eles iam respondendo essas perguntas, apareciam algumas frases ali no meio. Então, por exemplo, para um grupo aparecia uma frase assim: em média, um homem inglês tem em torno de 10 relacionamentos amorosos. Na vida? Na vida dele. E aí, assim, a verdade é que na Inglaterra o comum é que eles tenham até 4 relacionamentos amorosos. Então o cara olhava para aquilo e falava: caraca, eu tô muito abaixo da média. E aí começava a passar coisas para ele escolher. Você gosta ou não dessa caneca? Você tem vontade ou não de possuir isso daqui? Tarará, tarará. E para o outro grupo ia passando justamente o contrário. Então, ia passando frases que fazia com que a autopercepção da pessoa fosse evoluindo. Em média, os ingleses têm 2 relacionamentos amorosos. Hipoteticamente, tá? De 4. E aí ele, eu tive 5, pô. Tô acima da média. E dentre essas frases, eles falavam uma questão sobre a medida do pênis do homem em média. Certo. Para um grupo, uma medida um pouco elevada, e para o outro grupo, uma medida um pouco menor, que fazia com que o sujeito, ele olhasse e falasse assim: nossa, eu estou acima da média, ou eu estou abaixo da média, porque era uma média um pouco mais inatingível. E no final da pesquisa, eles colocavam ali, né, para a pessoa responder quanto ela achava que ela tinha. Qual que era o tamanho que ela tinha. E as pessoas que participaram do grupo, em que elas receberam aquelas afirmações não tão positivas, elas tendiam a colocar um valor muito abaixo da média do homem inglês. E em contrapartida, os homens que participaram do grupo, que tinham as frases que eram mais otimistas, colocavam uma frase maior. Qual que é a grande questão dessa pesquisa, tá? Por que a gente não pode afirmar, é verdade? Porque aqueles caras estavam naquele momento achando que sim, né? Que o pênis deles era menor, e realmente eles tiveram uma tendência a escolher mais carros esportivos. Então, essa era uma pergunta que estava ali no meio, justamente para poder linkar. Exato, com a pesquisa. Então, eles chegaram à conclusão de que sim. Só que eles não consideraram, por exemplo, o viés financeiro. E aí, assim, talvez, muitas vezes eu posso tender a fazer escolhas baseados na minha não possibilidade de possuir. E esse eu acho que é um viés muito importante para a gente considerar nessa pesquisa. Além de que teve uma certa indução, né? Então, a gente tem um certo efeito que é feito a partir do momento que você induz na pessoa determinadas sensações com relação à própria estima dela, que vão sim ter algumas consequências. Então, a gente precisa que esse artigo ele passe por uma revisão por pares, porque a metodologia precisa ser revisada. É uma metodologia simples que eles usaram, mas talvez algumas coisas tenham que ser alteradas. Então, por isso que eu diria não necessariamente, porque acho que deixaram de fora da pesquisa algumas coisas que são essenciais. Exatamente. Mas em tese, isso ganhou tanto a internet porque, sim. E aí o pessoal começou a achar... Mas vamos às teorias agora. Sim. Vamos lá. Você falou, tem a teoria do achismo aqui também. Qual carro que você gosta? Não vou nem entrar no meu mérito por enquanto. A gente vai falar disso. Eu gosto do Tinketchenko, que é bem pequenininho. A gente vai falar disso, só um minuto. A questão faz muito sentido. Os caras que estavam se sentindo abatidos, ali, é pequeno, porra, e agora? Escolher o carro esportivo. É claro. Por quê? Porque quem precisa de um pênis grande se tem uma Ferrari? Não tem necessidade, cara, você já tem uma Ferrari. Então eles vão escolher, não tem. Você chega... Tô falando da minha época de jovem. Se você chega na balada com um baita carrão, já metade do trabalho já estava feito na época. Na minha época. Sim, na sua época. Então, entendeu? isso é uma verdade, tá? Que vocês trouxeram. Não vamos ser hipócritas. É uma verdade. Que é o pensamento Só que enraizado. isso vale muito pro grupo jovem.
Então, quando a gente fala de jovem, sim, você acaba tendo um pouco mais de destaque, enfim, né? De você olhar ali, nossa, chegou com um carrão e tudo mais. Mas isso não se sustenta num relacionamento adulto. Perfeito. Então, assim, uma mulher, ela vai se manter num relacionamento por causa... Que o marido tem um carro. Minha esposa, ela tá cagando pro carro que eu tenho. Exatamente. A mulher nem sabe, né? Às vezes, tipo, homem comenta uns negócios, fala, não sei o quê. Às vezes até elogia, né? Fala, pra mim você é não sei o que. Você fala, mano, você nem o que é isso. Tipo, ok, sabe? É uma coisa que pra você não tem o menor valor, assim. Exato. E uma curiosidade a esse respeito, quando a gente sempre acha que o pênis está ligado à proporção. Certo? Tipo assim, um cara mais alto, relativamente, vai ter um pênis maior, porque a gente tem uma proporção. E aí, tirando os homens, a raça humana, sabem qual que é o animal que tem o pênis maior proporcionalmente ao tamanho do seu corpo? Peraí. Putz, se você acertar... Nossa, eu duvido! Peraí, porque eu vou tentar... Você é biólogo de formação? É grande, mas só que a baleia é grande, então não é proporcional. Não é totalmente proporcional, exato. Aí você fala o elefante, só que aí, tipo, o pênis do elefante não é tão grande pulga. Proporcionalmente. Não sei. Pulga, de repente... Nem sei se tem pênis, né? Fala aí. Não foi bom. Eu chutei. Se os grandes não vai ser os pequenininhos. E aí, Pedrão? O besouro? Tá, o que você chuta? Sei lá, não sei, velho. Um sapo, sei lá. Não sei. Marreco. Marreco? O marreco é o animal... O pênis do marreco, ele é totalmente proporcional ao tamanho do marreco. Caraca. Ele tem a mesma... Se você medir do bico, você fez a assim? pata... É porque o marreco tem mais ou menos um tamanho assim, não tem? E aí, só que o pênis dele é enroladinho. E aí ele consegue desenrolar. E o mais curioso de tudo, é que a gente vai falar muito disso aqui no episódio, por isso que eu trouxe essa curiosidade, é que a evolução, ela acontece para que a gente consiga se reproduzir, certo? Por que o marreco tem esse pênis tão grande, né, comparado aos outros animais? Porque dentro do meio ali dos marrecos existe tanta variedade, tem tanto marreco para as marrecas, que ele precisa, na hora que introduz o pênis, retirar o espermatozoide do outro marreco para deixar o dele. Caramba, então ele vai... Que vem desenrolando. E puxa e deixa o dele. Para que a reprodução seja dele. Caramba, cara. Que putz, o cara né? tá larica, hein, meu? Marreco é filha da mãe, velho. Vai ferrando larico com o colega ali. Então, um grande elogio para você é... Se alguém te chamar de marreco. Mas já jogo sinuca, Você é mó marreco. Agora eu vou falar, sou mesmo, cara. Como é que você sabe? Você me conhece mesmo, hein? Fala, caraca, eu vou te contar uma história. Não, assiste o episódio lá no Overbook, você vai entender. No minuto tal, você vai ver que você me chamou de marreco. Pior que você é na sinuca, no futebol, quando chama de marreco, você tá dizendo que o cara é zoado, né? Ruim. Então você fala, você é mó marreco, você tá chamando o cara de... Não vou falar aqui, mas... Enfim, fala colossal, né? Colossal. Vai ficar muito na cara, né? Ai, meu Deus, você percebeu que a gente gosta de dar risada. Sim, mas você achou que eu sou diferente? Não. Não, acho que a gente tem que passar a informação assim. De uma coisa que... Porque a gente tem que conversar com o público em geral, né? Acho que quem tá afim de uma informação muito técnica busca um simpósio de medicina, outro tipo. Acho que o podcast é um negócio de descontração. E eu me coloco no lugar de ouvinte. Eu consumo muito podcast. E eu adoro quando é assim. É mais divertido. Eu adoro. Já começou falando de pênis. Eu não adoro, mas... A menina no TikTok, ela fala, biologicamente falando, eu vou pegar essa aqui e vou marcar ela, pra ela falar sobre o... Isso, sobre biologicamente falando. Já viu? Já, Bia Witzel. E ela é bióloga? É bióloga. Puta, bióloga. Top. Então eu vou marcar ali, ela é estouradaça no TikTok. Legal. O que mais que você acha que pode trazer? Vamos ver aqui as perguntas que a galera mandou. Tem bastante gente que mandou sobre TDAH. Você também fala sobre isso, né? E tem umas perguntas aqui super interessantes aqui, ó. Qual a diferença de uma pessoa com TDAH para outra com apenas TDA? Tá, isso hoje não faz mais parte, tá bom? Pelo DSM novo, DSM-5 agora, a gente só tem o TDAH. Até a edição do DSM-5, que é o que entra em vigor agora, esse a DSM gente... é o quê? Só pra... É um código que a gente tem de doenças internacionais, então ele especificamente fala dos transtornos mentais, então todo psiquiatra, psicólogo, neuropsicólogo se baseia nisso. Ali ele vai ter algumas descrições de sintomas, então, por exemplo, você pegar um transtorno do espectro
espectro autista. Ele vai te trazer algumas coisas. E muitas vezes, para que você possa fechar um diagnóstico, você precisa ter ali, no mínimo, 5 itens de sintomas que se encaixem. Então, assim, é como se fosse um guia para os profissionais da área da saúde mental, especificamente. O que eles começaram a entender? Antigamente, eles separavam e diziam que tinha o TDA, que seria o transtorno do déficit de atenção, e o TDAH, que seria esse transtorno de déficit atencional junto com uma hiperatividade, que era o que era bem comum a gente ver em criança, né? Aquelas crianças que não param quieta e tudo mais. E hoje, mesmo que a pessoa ela não apresente esse sintoma motoralmente falando, eu não consigo parar quieto, ela tem uma aceleração no pensamento. Então, ela tem uma hiperatividade, só que no pensamento. Por isso que hoje o diagnóstico único é de TDAH. Independente, porque às vezes tem adultos que são mais inquietos, mas tem aqueles que são super quietos e te falam, eu tenho TDAH. Mas aí quando você vai conversar com a pessoa, ela vai falar, minha mente não para. Eu tô sempre pensando o tempo todo, é como se eu não conseguisse desligar. Tanto que um relato bem comum das pessoas com TDAH é que quando elas tomam uma medicação, elas falam assim, nossa, é assim que vocês pensam? Caramba. Mais devagar. Porque a pessoa consegue raciocinar. Colocar em ordem. E quer dizer, então... Você não foi diagnosticado com TDAH, não? Não, cara. É que na minha época de moleque, moleque, não existia esses diagnósticos. Você era endemoniado, né? Tipo, esse moleque é endemoniado. Falava assim, entendeu? Então não existia. Aí, até conversando com uma pessoa da família outro dia, falou, pô, mas eu não acho. Não, eu falava, mas sabe o que é? É porque não tinha. Antigamente iam falar assim, é um retardado. Não tô falando porque era o que falava mesmo. Esse moleque não para, é o capeta, esse moleque. Tipo... E hoje não, você conseguiu destrinchar, pelo que eu percebo, para vários caminhos, né? Você tem esse transtorno, ou esse transtorno, ou esse transtorno. Antigamente era só louco também, né? A gente não separava os níveis de loucura e os transtornos, né? Era, fulano perdeu a cabeça, ficou maluco, né? Exatamente. Por exemplo, quais são você falou que tem os principais... Não, você falou de 5, no mínimo 5... Não, nem todo o transtorno é assim, tá? Eu dei só um exemplo. Mas, por exemplo, para o transtorno do espectro autista, a pessoa tem que estar dentro de todos. Tá? Então, assim, se de repente um daqueles não estiver, você não fecha um diagnóstico. Você pode levantar uma hipótese diagnóstica. E para outros transtornos, não. Depende. É muito variável isso. Às vezes, você vai ver lá um transtorno de personalidade borderline. Se a pessoa tiver 4 das 10 ou 6 das 10, eu tô chutando aqui, inventando esses números, aí ela se encaixa dentro. A gente tem alguns outros testes, algumas outras formas de mensurar, mas o DSM ele serve como um guia para nós. Mas essa pergunta, por exemplo, eu tenho uma criança em casa, eu percebo, sei lá, alguma coisa diferente. Quais são os principais... Tá me fugindo a palavra aqui. Indícios, né? Que as características que a gente deve observar para falar, olha, poxa, preciso ter alguma coisa errada. É bem comum nas crianças, por exemplo, não conseguir perseverar em nenhum tipo de atividade. Então, a criança começa a brincar de uma coisa, ela vai brincar de outra, aí ela volta e continua brincando daquilo que ela estava, e aí você vê aquela criança que ela espalhou um monte de coisa e ela não está brincando com nada. A criança, às vezes, tem uma dificuldade que a gente chama de arborização do pensamento. Então, ao invés de eu começar uma ideia e concluir aquela ideia, eu começo contando uma coisa e aí eu estou contando outra, eu não finalizei aquela história e já estou contando uma outra coisa. E também a dificuldade de fazer a própria lição de casa. Então, comecei a fazer a lição de casa, daí o cachorrinho veio, aí eu resolvi que eu queria passar a mão no cachorro, aí fui comer, e aí não sei o quê, não terminei a lição. Então, todas essas coisas que envolvem uma certa procrastinação e uma dificuldade de manter a atenção concentrada, elas estão vinculadas ao transtorno de TDAH. Significa que Não. Para isso, a gente vai ter que fazer uma série de testes. Existe, assim, uma avaliação muito minuciosa, porque hoje todo mundo acha que tem. É verdade. Já tá uma banalização, né? Exato. E às vezes a criança não tem nada. A pessoa falar não, ficou bonito o adulto falar, né? Não, meu TDAH, porque eu sou hiperfocado agora. Isso. E tem a questão do hiperfoco. Então, às vezes a criança, tipo, ela é assim, mas aí no videogame ela consegue. O videogame libera muita dopamina.
É bem mais legal jogar videogame do que fazer lição de casa. Lição de casa não é custoso de fazer, exige tarefa, trabalho e tal. Você tem que ter clareza mental para poder... Videogame nem tanto, né? Você vai estar jogando. Vai se divertindo. E também se perder, perdeu. Você não tem que prestar tanta atenção, né? Na maioria das vezes. Tem umas pessoas que levam a sério o negócio, né? Mas, assim, vamos falar de uma criança um pouco menor, ela tá ali, ela tá se divertindo e tal. Então, tem isso. Aí os pais olham e falam, nossa, para fazer lição. Mas pode não necessariamente ser isso, porque a gente tem outros transtornos de aprendizagem que vão influenciar em dificuldade de aprender, e a gente tem transtornos de humor, transtornos emocionais que também vão interferir. Então, a própria ansiedade, ela pode, sim, ter comportamentos muito parecidos, de repente, você está pensando numa coisa e começa a pensar na outra, e tem essa certa aceleração de pensamento. Tem muitos nomes novos, né? Que nem você falou borderline, eu já ouvi um monte de vezes. Mas o que é o borderline, por exemplo? É um transtorno de personalidade, tá? Então, quando a gente fala de um transtorno de aprendizagem, por exemplo, é uma condição crônica. Um TDAH, um disléxico, ele vai ter essa condição ao longo da vida dele. A gente tem controle e a gente consegue ter qualidade de vida. A gente não tem hoje uma cura para esse tipo. Os transtornos de personalidade são a mesma coisa. Então, lembra da psicopatia? Todo mundo conhece, os psicopatas. É um transtorno de personalidade. O que significa? Que aquela pessoa, na formação da personalidade dela, ela formou uma personalidade que não é tão ajustada com a sociedade, digamos assim, tá? Então, ela tem um certo desajuste social, mas não necessariamente um desajuste tão grande a ponto de ser uma psicose, uma loucura, uma esquizofrenia. Mas é como se ela tivesse um pé na normalidade e um pé na psicose. A minha professora usou esse termo, eu gostei bastante. Mas a pessoa tem picos, então? Ela tem uma personalidade mesmo diferente. No caso do borderline, é uma pessoa que vive as emoções de uma forma muito intensa. Então, provavelmente, vocês já ouviram alguma história de alguém que vocês... É um transtorno que acomete mais mulheres. Hoje, a gente tem esse dado. Dizem também que pode ser porque os homens não buscam ajuda. Então, pode ser mesmo. Pode ser que, de repente... A gente tenha um número equivalente, mas os homens, por uma questão social, tenham mais vergonha e não se exponham. Mas, por exemplo, sabe aquela namorada que seu amigo tinha, o teu primo tinha, que era maluca? Tipo, o cara só foi no barzinho com os amigos, com, sei lá, 17 anos, algo super coisa. A menina tava na porta da casa dele e quebrou tudo. E não sei o quê. E aí, sei lá, viu o cara conversando com uma menina na escola e foi atrás da menina e fez escândalo. Geralmente, esse é um transtorno de personalidade borderline. Teve no... Bom, não vou falar o nome da empresa, não vou falar nada, mas nós tivemos que transferir uma menina... Ela tinha disponibilidade para uma unidade de outro estado, por conta que o namorado dela, que era da mesma loja, queria matar ela. Olha só. Levava coisas para outro lado das pessoas que trabalhavam ali junto. Ele abria o armário dela para ver se tinha alguma coisa ali na hora do trabalho. Ele conseguiu fazer cópia da chave, invadir a casa dela de madrugada para ver se tinha alguém lá. Coisas desse tipo, assim. Quer dizer, aí você já está juntando um transtorno, né, de personalidade com algo mais grave, com falta de caráter. Nesse caso específico, assim, tem outras coisas que se relacionam. O complicadinho dos transtornos de personalidade é isso. Ele pode ter um transtorno de personalidade persecutório, por exemplo. Então, uma mania de perseguição, tipo, as pessoas vão me trair, as pessoas querem me enganar, as pessoas querem meu mal, as pessoas estão me observando e me vigiando. Eu não posso confiar em alguém. Então, ninguém é confiável o suficiente, nem mesmo a mulher com a qual eu me relaciono. Pode ser isso. E tem uma questão aí, um viés de uma agressividade, de um desejo de matar, que está muito relacionado já com a psicopatia, né? Tipo assim, querer matar alguém, tipo assim, o borderline geralmente ele não quer matar, ele quer estar junto, ele quer ficar, ele quer grudar, ele quer que a pessoa precise dele do mesmo jeito que ela precisa. Então, sentir isso, assim, pode haver agressão, de repente, numa briga ali, mas nunca com o intuito de ferir para machucar. Eu acho que nesse caso talvez tinha um outro viés aí. Eu me recordo que uma fala assim, que eu até fui falar com ele, falei, mano, tipo, você tá maluco, velho? Não falei isso, né? Porque, enfim, se ele tivesse maluco mesmo, ele me agredia. Mas a questão principal assim, ele quer ver, a fala dele foi a seguinte: se ela não for ficar comigo, ela não vai ficar com mais ninguém. Olha lá, tá vendo? Então era nesse nível, assim, sabe?
Aí eu falei, mas ela já cogitou de não ficar com você? Aí ele, não, ela nunca falou nada disso. É porque o cara tem isso, essa mania de perseguição. De Não parece? ele. Doido, né? Tipo, uma coisa de... E isso tem muito a ver, assim, falando dessa questão né? Não tô falando de pessoas que têm o transtorno nesse caso, mas quando você tem essa coisa de, tipo assim, pensa numa traição. Ela vai me trair, né? Pô, qualquer pessoa que você conhecer é boa ou melhor que você, ou seja, existe uma insegurança vinculada com essa muito grande. Porque pessoas mais bonitas, mais inteligentes, mais ricas, mais bem-sucedidas, sempre vão existir. E aí, o que você vai fazer? Você vai matar o mundo? Pra que a Joana... Ainda ferrou, né? Brincadeira, você é lindo, cara. Você é um príncipe. Deixa eu te fazer uma pergunta, mas assim... Isso é da pessoa que a pessoa nasce ou ela pode desenvolver dependendo da criação que ela teve, dos pais? Se a gente estiver falando de uma personalidade, ela vai desenvolver isso durante o período de formação de personalidade. Ali vai começar numa segunda infância até a vida adulta, né? Porque a gente não faz nenhum tipo de diagnóstico de transtorno de personalidade antes ali de uns 25 anos, de um adulto jovem, que é quando você tem a maturação total do córtex pré-frontal. Então, vai demorar esse tanto, assim. Então, durante essa formação de personalidade. Mas sim, por exemplo, a pessoa pode viver um trauma muito grande. Eu não tinha isso. Mas aí eu me casei e meu marido teve um relacionamento extraconjugal durante muitos anos e agora eu me tornei uma pessoa... Aí eu tô falando de um trauma. E não de um transtorno de personalidade. É algo mais tratável, né? Não que o transtorno não seja, porque ele é também. Mas aí eu tô falando de um trauma específico que me gerou uma questão de que eu acho agora que eu não posso confiar em pessoas com relação a relacionamento amoroso. Porque essas pessoas vão acabar me trocando, vão me trair, vão me enganar. O trauma é mais curável e o transtorno é mais tratável. O trauma você consegue ressignificar. Quando a gente fala de transtorno, a gente não fala de cura, a gente fala mesmo de controle. Então, é a mesma coisa da diabetes. É possível viver com qualidade de vida com diabetes? Você deixa de ser um diabético? Não. Mas você pode viver bem. Você precisa chegar a amputar membros, ficar cego? Não. Você pode ter uma vida boa, apesar de. Então, é mais ou menos isso, assim, é a mesma coisa. A pessoa não necessariamente ela precisa manifestar sintoma, entrar em crise, nem nada disso. Se ela fizer um bom acompanhamento psiquiátrico e um bom acompanhamento de psicoterapia com psicólogo, muito provavelmente é uma pessoa que vai viver super bem, que vai ter bons relacionamentos e tudo mais. A grande questão é que muitas vezes é difícil, né, da pessoa ter aceitação. Por exemplo, nunca um psicopata vai buscar uma terapia. Um narcisista não vai para o consultório de psicologia, porque não tem nada de errado com ele. Questão do narcisista. Depois a gente vai aprofundar nisso, porque eu acho bem interessante. Tá bom? Eu tenho uma pergunta que acho que eu vi, eu não lembro se eu vi na sua rede social, se foi mandado nas perguntas, eu não lembro agora. Mas me fez muito sentido. Se eu sou um cara, eu vou pegar eu como exemplo, não vou pôr o Germano, senão ele vai falar que é marcação com ele. Depende. Vou usar eu. O Pedro é um cara que sente muitos ciúmes. Tá bom. Da esposa. Muito, extremamente assim. E aí, eu sinto ciúmes com determinada figura de homem. Sempre alto, sempre musculoso, sempre de uma característica específica. E tem uma questão meio que homossexual nesse ponto, porque eu acho aquela pessoa bonita e automaticamente eu sinto ciúmes dela, porque eu acho que minha esposa ela vai sentir prazer ali em olhar a pessoa e tudo mais. E eu tô, às vezes, replicando uma coisa que eu acho, e não que a pessoa acha. Nunca é sobre o outro, tá? Então, as nossas relações, elas sempre vão falar sobre nós. E sim, né? Eu vou ter ciúmes de alguém que, na minha visão, é atraente o suficiente. Do tipo, se eu fosse uma mulher, eu pegava esse cara. Logo, muito provavelmente, a minha mulher pensa a mesma coisa. Já aconteceu da esposa, a namorada, terem ciúmes de mulheres que pra vocês falaram. Eu nunca ficaria com essa... Porque tem, além da beleza, tem outras coisas que pode ser que num primeiro momento você olhe uma menina e fala assim, nossa, essa menina é maravilhosa. Né? Eu mesmo estudei com uma menina que era maravilhosa, assim, fisicamente, mas ela tinha uns comportamentos e ela falava umas coisas, assim, de, tipo, fezes no meio do negócio, assim, que, cara, é difícil se apresentar pra família, entendeu? Tipo, e que talvez fosse uma coisa pra pessoa falar, putz, não me relacionaria. Mas a sua esposa não sabe, né? Ela bateu o olho e às vezes ela acha que é até legal. A menina é solta, fala os negócios, não sei o quê. Então depende muito. Você vai falar de você e não do outro. Às vezes a pessoa é aquilo que ela não é.
Que nem você falou, despojada. Exato. Ela, pô, eu queria ser assim. Aí logo o ciúmes é dela. É dela. Entendi. Não é do outro. E é pesado, né, a gente falar isso, porque você tem que assumir, eu acho que pra homem é pior, né? Porque você tem que assumir pra você mesmo que eu acho o cara bonito. Exatamente, a ponto de que, tipo assim, pô, esse cara mexe comigo, entendeu? Mas que nem, assim, é um cara muito ciumento. Mas assim, que nem eu não tenho ciúmes, é muito difícil. Eu já fui muito ciumento com a primeira namorada que eu tive, e ela terminou comigo justamente por causa disso. Desde então, eu nunca mais... É que você nunca mais achou o cara que você Nunca tinha mais achei o ciúmes, cara que eu tinha ciúmes. Eu tinha ciúmes dos amigos dela, sabe? Eu era moleque, eu tinha ciúmes de todos os amigos dela. E aí, pô, gostava de todos os caras, mano. Era bonito Mas mesmo, talvez seja o que você falou, tipo, eu queria ser assim. Porque de repente você vê que o cara era, descoladão, ou outro cara fazia piadinha. E aí eu acho estranho porque ela terminou comigo. E eu acho estranho porque desde então eu nunca... eu tinha, sei lá, 15 anos. Desde então eu nunca mais tive ciúmes. Não sei se é porque eu sempre estive com, sei lá, minha esposa hoje, pra mim é a pessoa certa. Eu acho que eu tô muito seguro de estar com ela. Ou se foi alguma coisa que aconteceu comigo naquele momento e bloqueou pro resto da vida. Pode ser. Pode ser que isso acontece, né? Às vezes, tipo, a pessoa passa por um determinado trauma e ela fala, cara, isso daqui nunca mais. E consegue, né? Eu acredito que tenha mais a ver com a maturidade, tá? Eu acredito que os relacionamentos mais maduros, eles tendem a ter menos ciúmes. Apesar de que a gente tem relatos de pessoas super adultas, né? Casadas há anos, que tem brigas homéricas por conta de ciúmes. E o ciúmes é uma coisa que está muito presente dentro das relações, né? Não é incomum. Eu vejo, assim, eu vejo muita gente falando, quando eu tenho ciúmes é porque alguma coisa tem. Eu já vi muita gente falar isso. Será que tem mesmo? Ou será que é essa questão, assim? Tem em mim, né? Sim, em mim tem. Tipo assim, o que tem em mim que faz com que eu acredite que tem algo que o outro precisa me trocar? Eu tô falando sobre mim, né? O sentimento é sempre sobre mim. Então, sim, tem algo em mim que eu preciso trabalhar. Porque a partir do momento que você tá numa relação em que você não confia, meio importante você rever a relação, né? Mas, por exemplo, minha esposa hoje... Ela já teve mais ciúmes de mim. Minha esposa hoje, talvez porque agora a gente faz home office, eu e ela, né? Então não tem mais contato com outras pessoas. Mas eu não sei, acho que é o nível de maturidade que a gente chegou, porque se eu tiver que sair com um amigo, se eu tiver que... ela sabe que eu tô ali com um amigo para aquele fim de me divertir, de comer alguma coisa, de sair, uma coisa rápida. Não sei, hoje eu sinto... Mas a gente já teve mais ciúmes. Ela já teve mais ciúmes. Acho que é maturidade. Eu também acho. Acho que dificilmente você vai ver um casal de idosos, tipo, quebrando coisa por conta de ciúmes, assim. Eu acredito que a maturidade do relacionamento vai consolidando o relacionamento. Tempo juntos, né? Vai deixando a coisa... Você falou casal de idosos, mano. A avó da minha esposa, ela teve Alzheimer. Então, ela começou a esquecer das coisas mais novas, né, mais recentes. E ela colocou na cabeça que o vô da minha esposa tinha traído ela com alguém do passado. Mano, e ela falava disso toda hora. E o velhinho lá, tadinho. E ele tava absão, né? E ele, meu Deus do céu. E ela, mano, puta da vida, brigando com ele. O cara entrou no loop infinito. Com 90 anos. Dó, velho. Ele entrou no loop infinito, porque ela só lembrava daquilo. Putz, mas será que aconteceu? Foi lembrar logo disso. E aconteceu mesmo, né? Não sei, né? Aconteceu. Porque geralmente o Alzheimer, ele fala da lembrança do passado. Puta, minha então, provavelmente... E porque você falou das ações? Não podia nem ter falado, nem ia saber. Mas ela sabe. Não, fica puta que eu tô falando dos avós, dos pais dela. Né? Não. Não tem nada a ver, é só um negócio que... Mas provavelmente sim, porque geralmente eles pegam alguma coisa do passado e aquilo que... É alguma coisa que ela não conseguiu superar, né? Muito provavelmente... Às vezes ele nem fez nada, mas essa questão de ciúmes. Sim, pode ser. Ela tinha raiva e achava que... Pode ser também. E agora ela lembrou dessa pessoa 90 anos depois. Eu vi uma história na internet que ciúme, muitas vezes, tem gente que pede pra fazer ciúmes no outro, né? Eu vi um cara que fez... O menino relatou o seguinte, o nome dele era Adriano. Aí ele falou, meu pai, ele tá sem falar com a minha mãe há não sei quantas semanas, porque ele pegou uma carta que tava guardada, tipo, da infância dela, ela já tinha uns 50 anos de idade, de um ex-namorado, e tinha várias cartas ali. E o ex-namorado chamava Adriano. Pô, sacanagem. A mulher deu o nome do filho do ex-namorado que ela guardava a carta, velho. Pô, é pra ficar puto, não é pra ficar puto. Imagina você. Mas será que foi por isso? Não sei, mas... Não sei, mas o pai ia ficar puto. Imagina o cara
encontra 20 cartinhas de um tal de Adriano e o nome do filho é a mulher. Não, tem que ser Adriano, o nome do meu filho, eu não aceito que não seja Adriano. Entendeu? Mas acho que talvez não fosse por isso, não. Não é, mas o homem, ele já, pô, Não, mas já é era que uma... assim, acho que a mulher deve falar assim, o cara deve falar assim, por que você guardou tanto tempo, né? E colocou o nome do nosso filho de Adriano ainda. Então. Eu acho esquisito, também eu não guardo, não. Tipo, mas tem gente que tem esse tipo de questão, né? Assim, esse vínculo emocional a coisas materiais, de, o não sei o quê, que blá blá blá, que eu ganhei, ou a primeira bala, que papelzinho. Você vê como a minha esposa, ela é uma santa, cara. Ela fala isso, Priscila é uma santa mesmo. A gente foi pra uma fazenda de uma amiga. E lá, um monte de amigo, Leandro, que você conheceu, um monte de amigo. Um pouco antes de todo mundo ir embora, organizando as coisas, eu fui pegar jabuticaba. Fui lá numa árvore, eu vim com um saco desse tamanho, jabuticaba. Fui sozinho. Voltei, guardei no carro. 9 meses depois, um ano e meio depois, os meus amigos voltaram para essa fazenda e a filha do caseiro, que era super bonita, tinha tido um menino. Quando olhou pro menino, falou, mano, é o Germinho. Eu sou germano, né? É o Germinho. Puta, os caras... Parecia. Os caras fizeram as contas e falaram, mano, o moleque tem 2 anos que a gente veio, 9 meses, mas tanto tempo, o menino tá... Aí começaram a mandar no grupo foto do menino, falando, Germano, você deixou no grupo onde minha esposa tá. E o pessoal começou a me aloprar, né? E eu entro na dessa, falo, puta, o Germinho, eu tô com saudades dele, não sei o quê. Mas a minha esposa não liga. Não liga. Não liga assim. Confia, né? Às vezes seus filhos não é seu também, vai saber. Não, mas eu peguei um amor pelo menino só de ver de longe. Boa, manda bem. Manda um beijo pro Germinho. Ô, Germinho. Fazer esse corte, mandar no grupo. Ai, meu Deus do céu. Mas eu entrei no assunto e eu quero saber de você. Essas pessoas que fazem questão de fazer ciúme no outro. O que essa pessoa pensa em... Que o amor tá relacionado a isso, né? Que pra você amar e estar vinculado com alguém, você precisa ter medo de perder a pessoa, né? Eu acredito que isso tem muito mais uma questão social vinculada, da gente socialmente ter essas ideias e essas crenças do que é o amor verdadeiro. Porque, na verdade, a construção do amor que a gente tem, ela tá muito baseada numa mídia que prega um amor que não é o real. Então, dessa coisa nossa, avassalador, e de que você vai ter borboletas no estômago e que aquela pessoa... É paixão. Exatamente. E uma relação a 2 é muito mais do que isso, né? É companheirismo, é parceria. Quando você tá num casamento muito longo de muitos anos, o que vai se solidificar não é isso, né? Você não tem... tô indo buscar minha mulher pra jantar, meu Deus. Todo dia. Mas, cara, se ela precisar do teu rim, você não pensa 2 vezes. Tipo, é muito maior. Verdade. É incomensurável. Mas a gente tem essa percepção social de que o amor é a paixão, é essa coisa avassaladora. E nessa coisa avassaladora, quando a gente tá apaixonado, no nosso cérebro, a neuroquímica que acontece ali é como se você tivesse viciado numa droga. Você tá viciado em alguém, porque você pensa naquela pessoa o tempo inteiro. Tudo te faz lembrar aquela pessoa. Se você não está com aquela pessoa, você vai entrando num estado de abstinência. Então, você começa a, querer mandar mensagem, querer fazer alguma coisa. Você começa a inventar desculpas para estar. Eu vi esse negócio aqui, lembrei de você. Nossa, você não me mandou mensagem. Ligações gigantescas. Aí, no final, desliga você, desliga você. E aí, você não quer, porque você não quer não estar. E aí, tudo que você faz pensando naquilo. Então, como que é o comportamento de um viciado? É exatamente assim. Você vai permear toda a sua vida baseado no momento em que você vai usar droga. E aí, quando vem aquela droga, ela vem muito, né? E aí, você quer ter a certeza de que aquela pessoa também se sente daquela forma. E uma das formas de você mensurar isso seria essa pessoa demonstrando medo de te perder. Porque, tecnicamente, o ciúmes é o medo de perder o outro. Por insegurança. Mas é o medo de perder, né? Então, assim, nossa, você tá falando com a fulana, mas não fala com ela, porque vai que você se apaixona pela fulana, você vai me trocar. Eu tô falando de uma insegurança minha, mas eu tô demonstrando pro outro que aquilo faria muito mal pra mim. E aí, pra pessoa que tá vivendo aquela vinculação, pra ela aquilo é um dado, né? Então, mas o ciúmes excessivo, ele acaba prejudicando o relacionamento.
Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que é o que mais prejudica e que mais faz mal e que é muito impensável, porque tem muita gente que acha que amor e ciúmes, eles estão vinculados, quando, na verdade, a pessoa que sente um ciúmes, principalmente o patológico, né? Porque um ciúminho a gente sente, né? Ninguém é totalmente 100% seguro. Ninguém é, eu sou o máximo e nada me atinge. Ok. Não, o importante não é o que você sente, é o que você faz com o que você sente, né? Como é que você lida com isso? Que tipo de recursos que você usa? É outra coisa. Sentir, a gente sente. Mas a pessoa, quando tem esses ciúmes mesmo, quando ela começa a verbalizar isso, ela tem ciúmes de não sei o quê, tem ciúmes daquilo, ela vai estragar ela, a não ser que o outro seja muito paciente, né? Que às vezes acontece. Por exemplo, você não pode fazer tal coisa. Aí o cara deixa de ir pro futebol ali. Aí você não pode mais ver tal pessoa. Aí não vê mais tal pessoa. Você não pode... Cara, aí você vai... Na verdade, que amor é esse? Você tá podando a vida do outro. Exato. Né? É lógico, você tem que ter acordos, porque tem certas coisas que você fazia quando é solteiro, você não vai fazer mais depois de casado ou ali namorando. Ah, não? É sacanagem. Não sei. E aí, daí? Aí, ó. É brincadeira. Não acho É. Mas só que algumas coisas não são proibidas, né? Você tá com um amigo e se você tem muito ciúme, isso atrapalha. Eu acho saudável, sabe? Assim, acho importante que dentro de uma relação a dois exista a relação um para com um, né? Você pode fazer bastante coisa junto, acho que conforme a gente vai ficando muito tempo casado, a gente tende a fazer mais coisas juntos, né? Então, é muito natural que, de repente, trabalhe junto, treine junto, tá tudo bem, não vejo nada de errado. Mas é legal, né, que a pessoa tenha um espaço e que, de repente, ela possa trocar uma ideia com um amigo, porque é diferente, né? E às vezes é só ficar sozinho também. Também. E às vezes, sei lá, o cara curte, sei lá, jogar um tênis. Deixa aí jogar um tênis. Ou a mulher gosta de dançar e o cara não curte tanto assim. E ela quer ir lá pra academia com as amigas, dar risada e dançar. Então, às vezes, isso faz até bem pro casal, né? E gera até um assunto, porque aí chega em casa, você não sabe o que aconteceu. Errei o passo, nananã. Eu acho que gera muita conexão. Diferente de, sei lá, você passar o dia inteiro e às vezes você nem tem assunto, porque... A pessoa sabe tudo que aconteceu, né? Sim. Você vai contar o quê? Nossa, exato. Falando assim, por exemplo, a gente falou de ciúmes, vamos entrar agora na raiva. Como é que a pessoa faz, por exemplo, para controlar a raiva? A gente reage, tá? Quando a gente tem raiva, então o que acontece? A gente tem um sistema ali no nosso cérebro que tá... deixa eu usar um termo aqui, programado para reagir. E normalmente esse é o tal do gatilho. E aí o que eu faço? Eu só disparo um comportamento. Porque para poupar energia, o que meu cérebro faz? Ele aprende determinadas coisas e ele reproduz determinadas coisas. Porque se a gente tivesse que pensar o tempo todo as nossas ações, a gente precisaria viver comendo, porque é energia que não acaba mais. Então o cérebro é um organismo que foi lá programado para poupar energia. Para isso ele vai reagir. Você não pensa para escovar o dente, você não pensa para dirigir, você não pensa para falar. Imagina se você tivesse que A, B, C, agora junto o Baiabá. Não dá. Você faz tudo isso de forma automática. Antes da gente começar a falar, a gente já formulou muitas vezes o raciocínio. Isso é a raiva, né? Você vai lá e reage. Como que eu controlo a raiva? Quando eu trago a consciência. Pensar sobre é o mais importante para ter controle de raiva. Por isso, contar até 10. Lembra do velho senta, conta até 10? Porque o que acontece? Quando eu conto até 10, eu dou espaço para que eu não reaja, mas que eu haja. E muitas vezes a gente só reage. E a raiva é um impulso que te faz reagir. Por uma questão biologicamente falando. É biológico. Então, você vai reagir porque você está ali, programado para. É uma forma de defesa, né? Geralmente, quando você sente raiva, de certa forma, você está ameaçado. E você, nada pode ameaçar a tua sobrevivência. Então, biologicamente, você vai reagir. Mas aí, a gente está num outro contexto, não tem mais leão, a gente não vive mais na selva. Peraí, precisa de... É sentar e tomar consciência. Por que estou me sentindo assim? O que está me fazendo pensar dessa forma? E de que outra forma que eu posso resolver isso que não necessariamente chegando e dando um soco na cara dessa pessoa? E assim, é interessante porque a gente tem momentos, né? Então, tem momentos que eu e minha esposa já ficamos mais estressados porque minha filha, é difícil escovar os dentes, é difícil, e a gente acaba ficando estressado. E aí, teve um dia que a gente viu ela replicando o nosso estresse, sabe? E aí você fala, caramba, olha o exemplo que eu tô dando para ela. Porque, que nem você falou, é programado. E a gente acaba programando em outra pessoa,
nos filhos, por exemplo. E aí a gente começou a falar, putz, a gente sentamos, conversamos, a gente não pode mais agir dessa forma, porque senão ela vai começar a se tornar uma pessoa desse jeito que a gente não gosta. Replica, né? Replica. A criança imita muito o comportamento do adulto, né? Tanto que a gente diz que mais importante do que a gente diz pra criança é o que a gente faz na frente da criança, né? Porque não adianta você falar, é feio mentir, aí você vai lá e mente, né? Olha, não pode roubar, mas a mamãe vai lá e recebeu o troco errado e não faz nada. Então, e a criança tá ali, né? Ela tá aprendendo o tempo inteiro, tá absorvendo. E, na verdade, ela começa a entender que aquela forma de agir é natural, é normal, né? Meus pais agem assim. Os adultos são assim, então tá tudo bem. Não tem problema fazer dessa forma. Porque imagina, eu vejo o meu pai, eu sou pequeno, vejo meu pai, falo, cara, tudo que eu sei da vida, ele que me ensinou. Então, eu tenho que continuar aprendendo com meu pai é nervosão, briga com todo mundo no trânsito. Eu tenho que ser valentão também. Na fala, escola, eu vou ser valentão. assim. Ninguém vai falar nada pra mim. Doideira, né? Criança é complexo, criança, é complexo. Né? Complexo. Você trata desde adulto até criança? Já tratei mais, tá? Antigamente, quando eu trabalhava só com a psicoterapia, sim, eu fazia bastante isso. Então, fazia a psicoterapia infantil e adulto. Hoje, não mais. Hoje, eu faço o diagnóstico e o encaminhamento. Então, eu tenho uma psicóloga especialista em criança, infantil, que eu encaminho. Se a pessoa quiser dar continuidade ao tratamento na clínica, lá. Mas o tratamento hoje que eu faço é mais de reabilitação neuropsicológica. Então, eu trato mais as patologias ligadas à parte cognitiva e não tanto emocional. A psicoterapia, assim, é muito difícil eu pegar paciente novo de psicoterapia. Eu tenho uns antigos, mas como eu tenho outros psicólogos, eu foco mais em reabilitar. Eu trabalho muito com neurocirurgia. Então, hoje no consultório, grande parte dos pacientes que eu recebo, eles são pacientes que passaram por alguma cirurgia de crânio ou vão passar por uma cirurgia de crânio. E como eu tenho alguns neurocirurgiões com os quais eu trabalho, então o meu foco maior de trabalho hoje é esse. Assim, A reabilitação após uma neurocirurgia é porque pode existir alguma sequela? Completamente, é exatamente isso. E normalmente há. Quando a gente fala de cérebro, a gente está falando de um emaranhado de ligações ali elétricas, uma conectada à outra, e às vezes quando você mexe em alguma coisinha aqui, acaba afetando outra coisa, né? E muitas vezes aquele paciente, às vezes ele já estava com algumas questões relacionadas, por exemplo, a um tumor. Então ele já vinha com uma memória, com mais dificuldade, com mais lapso de memória, e aí ele faz a cirurgia, aquela memória ela não se reabilita sozinha. Então a gente ajuda nessa questão de reabilitar. Por exemplo, se o tumor estava ali atrapalhando a parte da memória, tira o tumor, você consegue reabilitar a chegar a um nível tipo antes do tumor? Isso é o mais mágico do cérebro. É o que eu mais gosto, assim, e o que eu acho fenomenal. O cérebro tem neuroplasticidade e quando a gente mexe nessa neuroplasticidade, sim, você consegue reabilitar pacientes. É fato que isso vai acontecer? Não necessariamente. Tem muito a ver também com como que a pessoa adere ao tratamento, que estilo de vida é muito importante e tudo mais. Mas sim, você consegue reabilitar e às vezes assim, a pessoa tem um aneurisma. Eu trabalhei com uma senhora que ela teve 4 aneurismas. Ela teve que tirar um de cada vez. E eram grandes e tudo mais. E aí ela ficou assim numa condição que você falava, cara, não vai rolar. Tipo, vai ser muito difícil. E ela voltou completamente. Puta, que nem uns caras que cai uma estaca de ferro da construção, entra um negócio aqui, sai aqui, aí o cara tira, no dia seguinte, sei lá, semana seguinte, o cara tá lá normal. Você fala, mano, como pode? É impressionante, assim. Geralmente a reabilitação, ela demora um pouquinho mais, tá? É um processo, tem todo um trabalho que a gente faz, assim. Mas é possível. É lógico que tem, sim, uma adesão do paciente. No caso dessa senhora, ela fazia fisioterapia, ela se dedicava, se tinha lição de casa, ela fazia. Então, porque muitas vezes você fala assim, tenta trabalhar também sua mente, então faz palavras cruzadas, vou deixar esses exercícios aqui com você, e a pessoa, se ela se dedicar, uma coisa que um cara que entrou na academia, de repente ele for lá e só treinar aquele dia, depois nunca mais não faz uma dieta, ele vai ter menos resultado do que um cara que tiver mais dedicação. Legal isso que você falou, por exemplo, né, fazer uma palavra cruzada, tudo porque a gente pensa assim, vamos cuidar do coração, não vamos ingerir gordura, não vamos fazer isso, vamos cuidar do rim, né? A gente não pode comer também gordura, não sei o quê. O fígado. Como é que cuida do cérebro? Com alimentação adequada, com sono de qualidade e com exercício físico, tá? Porque tudo que a gente faz envolve cognição. Fazer café envolve processo. Você precisa ter um planejamento.
Ah, eu já sei que eu ponho o pó, que eu coloco... Ok, você planejou. O plano tá ali. Tanto é que quando você tem uma demência, muitas vezes você perde a capacidade de fazer tarefas básicas. Eu sei que eu entro no carro, que eu ponho o cinto de segurança, que eu ligo o carro, que eu ponho a primeira, que pra... Tá envolvendo o processo. Conversar com alguém, eu tô usando o cérebro? Assistir uma televisão, eu tô usando o cérebro. Então, o tempo inteiro a gente tá usando nossas capacidades cerebrais. O tempo inteiro. Lógico que tem pessoas que usam, fazem atividades que exigem mais clareza mental do que outras. De repente, uma pessoa que só vê, assiste coisas que não façam pensar tanto e só troque uma ideia mais superficial, não sei o quê. Mas ela tá usando o cérebro dela. Para acender e apagar a luz, ela tá usando o cérebro. Para segurar essa caneca, ela tá usando o cérebro. Então, a gente cuida do cérebro, não necessariamente fazendo palavra cruzada em sudoku. Também, né? Manter esse cérebro ativo é importante. Mas a gente cuida com alimento de qualidade, com exercício físico e com sono. Esse é o pilar da saúde. Por exemplo, o pessoal fala muito do ômega 3, que realmente tem os... Porque o Borghetti acho que falou que o ômega 3... O ômega 3, ele está presente ali nas sinapses, não é isso? Exatamente. Tem toda essa questão. A gente tem até a parte da bainha de mielina, que é um óleo que está ali presente no nosso cérebro e tudo mais. Mas é bem fácil a alimentação. É tipo assim, descasque mais e desembale menos. Tenta ter uma proporção, que eu acho que é o mais adequado, de 80-20. Faça 80% das suas refeições de uma forma um pouco mais saudável e tenha 20% de refeições não tão adequadas assim, porque a gente vive numa sociedade que é difícil, né? Mas se você comer arroz, feijão, carne, salada, batata, que não seja frita, e tal, legume, fruta, castanhas, o que você puder colocar ali na sua dieta que vem direto da natureza, é muito melhor do que, tipo, ultraprocessados, açúcar refinado, o tal dos óleos, os óleos que são prensados, que não são prensados a frio, porque o azeite é prensado a frio, o óleo de coco é prensado... Então, se você puder dar preferência a essas coisas, melhor. Quanto mais a gente tem uma alimentação adequada, isso tende a fazer muita diferença. Vou falar um negócio aqui que é um tabu, tá? Eu sempre achei muito chato isso, assim, muito chato. Eu sempre comi bem, porque tinha esse hábito na minha casa de comer bastante verdura, legume, mas sempre gostei de um docinho, de um negócio, não sei o quê. Eu acabei vendo um professor, eu estou fazendo pós-graduação em neurociência, e aí um dos meus professores, ele fala muito da dieta do tipo sanguíneo. Ele é o Júlio, ele é bem famosão, depois eu até passo o contato dele para vocês. E aí ele falou que o sangue O, que é o meu tipo, eu sou O negativo, tem uma intolerância muito grande a glúten, que é uma coisa absurda, assim, né? A intolerância a glúten e tudo mais. E aí ele até propôs um desafio, ele falou, se você é O, tipo, corta o glúten, que você vai ver uma diferença. E eu falei, vou cortar 2 semanas, se ok. Foi, assim, uma coisa tão absurda na minha vida, tô falando de mim, tá? Não tô falando de todo mundo que cortar o glúten vai acontecer isso, mas pra mim, eu parei de sentir sono. E, às vezes, ao longo do dia, eu tinha uma sonolência, uma coisa que eu falava, cara, eu não vou aguentar, eu preciso dormir. E, às vezes, tipo assim, eu terminava a sessão, aí eu tenho 10 minutos entre um paciente e outro, e eu deitava assim e ficava assim. Tipo assim, na mesa, assim, com a mão, tipo, meio que dormindo, porque eu entrava num estado de alfa, assim. E eu falava, nossa, se eu pudesse, eu dormiria 1 hora. Muito sono, muito... E eu parei de sentir isso. E aí eu fiquei, desde novembro, depois eu cortei, e a primeira vez que eu comi pão foi ontem. Ontem eu comi um pão francês. E ontem eu passei o dia inteiro com azia. O dia inteiro com azia. Eu tomei sal de fruta, eu tomei não sei o quê, e não passava. E aí, na hora que eu fui dormir, eu falei assim, nossa, mas que raio que eu tô com essa azia, meu dia inteiro com azia. Aí eu falei, nossa, comi pão hoje de manhã. Tipo, o glúten me faz muito... E era um negócio que eu sempre ouvia, mas eu precisei viver pra dizer, ok, tipo, o glúten me faz mal. Faz mal pra todo mundo? Não sei. Todo mundo é intolerante? Todo mundo quer sangue O? Não sei. Não trabalho com isso. Mas, assim, pra mim faz. É interessante esse negócio do sangue, né? Porque se pegar o teu sangue e já tiver ali uma bulazinha falando... É que ele tem um nome difícil, Dai. Se você quiser olhar aí no meu Insta, procura Júlio, porque o sobrenome é um sobrenome difícil. Mas ele é bem, bem legal, assim. Ele fala muito do sangue A, do sangue O. Tá nos que eu sigo. Pô, legal. É Júlio Huckman. Deixa eu ver. Esse mesmo. Eu sou muito rápido. Pô, já segue ele aí. Dá pra fazer um episódio legal. O TDAH, a gente tá indo e voltando, né?
Eu tenho uma teoria que eu sempre falo o seguinte, poxa, antigamente você não conhecia alguém com câncer. Era muito difícil. Hoje, como a gente vive mais, eu acho que as pessoas têm mais tempo para acabar desenvolvendo, a exposição ao sol, comida errada. E aí hoje eu conheço muita gente que já teve, já passou e tal. E o TDAH, ele agora, não só o TDAH, mas outras doenças, né, que estão sendo nomeadas aqui de alguns anos para cá, sempre teve, e aí só está se dando nome, ou tem alguma coisa a ver, por exemplo, com... Porque falam que as mulheres que têm filho mais tarde têm mais chance de ter filho com autismo. Isso tem a ver também? É uma questão do... Sempre que a gente fala de uma patologia, acho que esse é um ponto bem importante da gente falar, a gente está falando de algo que é biopsicossocial. Todas as patologias são biopsicossociais. Os transtornos mentais são biopsicossociais. Ou seja, eles têm uma questão que é biológica, fato, tem algo na genética. Depois, a gente tem questões que são psicológicas, que estão envolvidas com aquele transtorno. E depois, a gente tem questões ambientais. Então, por exemplo, um transtorno de ansiedade. O sujeito que tem um transtorno de ansiedade, ele tem um gene na família. Depois, ele tem pensamentos ansiosos, ele tem gatilhos mentais que proporcionam aqueles pensamentos ansiosos. E ele está num ambiente ansioso. Eu posso mexer em qualquer uma dessas vertentes e alterar esse estado. De repente, simples fato do cara pedir demissão do emprego, ele para de ter ansiedade. Porque ele estava num ambiente que gerava aquele estressor, que dava pensamento para ele psicológico de ansiedade, e ele já tinha esse gene na família. Se eu não tivesse o gene e eu colocasse o cara lá, ele ia manifestar? Muito provavelmente não, porque faltou um pé, né? E às vezes é o que acontece, por exemplo, que o cara começa a meditar. Aí ele fala, nossa, meditei e me curei da depressão. Aí você fala, mano, impossível. Mas por quê? Ele quebrou o pensamento. Ele começou a pensar de uma forma diferente, e apesar dele estar num ambiente que talvez propicie essa depressão e ele tem esse fator genético, ele conseguiu alterar isso. Então, quebrei um pé da patologia. Isso quando eu estou falando de patologias que tem cura, né? As outras que não tem, muito provavelmente você consegue ter o controle. E esse controle ele pode vir de qualquer uma dessas bases. Então, o que acredita-se é que sim, elas existiam e que conforme você vai entendendo cada vez mais, você vai fechando a rede. E quanto mais fechadinha a rede fica, mais peixe você consegue pegar. Porque antes alguns peixinhos eles escapavam, porque a gente olhava mais para sintomas, de repente, mais característicos. E hoje a gente consegue olhar, por exemplo, para pessoas que têm uma questão um pouco mais leve, de um TDAH talvez não tão característico, não tão... estereotipado, né? Como era antigamente. Porque antigamente tinha criança que era terrível. E aquela tinha um diagnóstico, mas tinha aquela outra que não ia bem na escola, não prestava atenção em nada, mas era quieta e não tinha. Então, acho que perceber tudo isso ajudou muito. Mas não se tira as possibilidades das questões ambientais estarem influenciando, tá? Existe, sim, essa possibilidade. Hoje se estuda muito a questão da microbiota intestinal com relação aos transtornos mentais, principalmente com relação à redução de sintoma. Então, às vezes, quando você faz uma nutrição adequada ou mesmo um transplante fecal em algumas crianças com autismo, por exemplo, existe melhora de sintomas. Caramba, você faz o transplante fecal para levar ali a bactéria de uma pessoa que, né, tem uma boa microbiota, porque dentro do nosso intestino a gente tem boas e más bactérias. Normalmente essas más se alimentam das coisas não tão boas, e essas boas se formam com pessoas que têm uma alimentação um pouco mais saudável, mais natural, mas tudo mais. E aí eles usam aquele transplante, né, fecal, inserem aquela microbiota mais saudável e as pessoas tendem a ter uma redução de sintoma. Não só do autismo, mas como de outras patologias de transtornos mentais que vem sendo estudado. Por isso que hoje se ouve muito falar que o cérebro é o segundo intestino. Que o intestino é o segundo cérebro. Fala muito mesmo isso. Muito. É bem comum. Você fala, o intestino é o segundo cérebro. E porque tem uma correlação que antes ninguém sabia, né? Ninguém falava de cara que aparecesse falando isso. Você fala, mano, o cara é maluco, né? Tipo assim... Que besteira que o cara tá falando. Eu acho que até coisa de alimento, né? Tipo, demorou um tempo pra gente pegar e assumir isso aí, né? Tipo assim, o que você come vai influenciar em como você se sente. É estranho, né? De você... Hoje fala, você é o que você come, né? Eu não lembro qual episódio que foi que a gente comentou, que eu até relatei. Que no período os períodos que eu fui mais produtivo, que eu consegui promoções no emprego, que eu consegui
construir todos os meus projetos, foi a época que eu tava me alimentando bem. Olha lá. Me alimentando bem, me exercitando, enfim, e tudo virar... Não é coincidência, porque foi exatamente todos os períodos que eu fui melhor na minha vida. Foi Eu comecei a me exercitar agora, sei lá, de um mês pra cá, e eu já falei pra você, pô, me sinto mais forte, a coluna... E eu tô percebendo que eu não tô... Situações que eu sei que me deixariam doente, passar um frio, alguma coisa que meu nariz já entope e tal... Melhora muito o sistema imunológico, né? É impressionante. A paciência, melhora tudo. Acho que é uma... A pele, você vê como é cutis, tá? Putz. Eu acho que conforme você vai fazendo uma coisinha, ela meio que vai influenciando outra, assim, né? Você, tipo, você faz um exercício, aí você fica com um pouquinho mais de vontade de se alimentar um pouquinho melhor. Sim. Aí você começa a ver um resultadinho disso. Aí você fala, pô, eu vou, tipo, arrumar o cabelo. E aí eu acho que uma coisa vai te levando a outra, assim, e vai ajudando bastante nessa questão da autoimagem, de você se relacionar melhor. E acho que até o fato de você ter essa disciplina, porque a gente não acorda com vontade de treinar, né? Não. Você treina. Você treina, porque... E aí eu acho que você vai ensinando, de certa forma, a sua mente que você faz o que você tem que fazer. E eu acho de verdade que o segredo do sucesso está nisso. Acho que as pessoas de sucesso, elas não acordam e pensam assim, putz, como eu quero produzir e trabalhar e ser, sei lá, o melhor em tal coisa. Talvez não exista essa vontade, mas elas sabem que elas têm que fazer. E acho que a vida é muito mais sobre fazer o que tem que ser feito do que sobre fazer o que eu quero fazer. Claro, exatamente. Você não é uma procrastinar, criança, então Você não é uma criança mimada para comer o que você quer, você não é uma criança mimada para fazer apenas o que te agrada. A gente não é criança mimada, cara. A gente tem que fazer certas coisas que não são legais. Né? Procrastinar é um dos maus então, da humanidade hoje, porque... E que faz parte, né? Venhamos e convenhamos. Tipo, sentir raiva a gente vai sentir ansiedade, tá tudo bem, tá? Assim, não é, nunca posso procrastinar. O ruim é quando isso se torna patológico e quando você começa a ver que isso está influenciando na tua qualidade de vida. Às vezes o cara sabe que ele dá uma procrastinada e quando ele faz ali, ele dá conta. E isso ele deu conta, né? Ele foi lá, ele entregou, não sei, é o ideal. Não sei, gera ansiedade na pessoa, faz mal? Porque eu conheço pessoas que fazem de última hora e se sentem bem, fazendo assim, tá tudo bem. Eu sou chata. Eu sou muito metódica, eu sou chata, assim, eu tenho muita dificuldade. Se eu não fizer o que eu tenho que fazer, eu não consigo relaxar. Tipo, eu não consigo sentar, assistir uma TV pensando que eu não fiz relatório. Eu fico assim, eu deveria estar fazendo relatório. Ai, meu Deus, eu não devia estar aqui assistindo isso daqui. Ai, porque eu tinha que estar fazendo relatório. Então, eu não relaxo. Aí já tem que tirar da frente. Aí você não tem qualidade no que você está fazendo. E aí eu penso assim, pra que eu vou procrastinar se eu não vou, de verdade? Mas eu acho louco isso daí. Eu penso, nossa, queria muito ser assim, sabe? Tipo assim, cara, eu acho que eu tô na praia aqui, tô curtindo a praia, mas eu sei que eu tenho prova, cara. Eu não consigo. Eu não quero falar porque parece modinha, né? Falar que tem TDAH, mas uma das características de que é de ficar pensando à noite, eu tenho muito isso. De ficar pensando, pensando o que eu vou fazer. Eu construí uma casa no interior, eu ficava pensando nos projetos das coisas, aí eu acordava, ia lá desenhar. Se eu acordo de madrugada, esquece. Não durmo mais, porque aí eu já começo a pensar. Mas e aí, você vive o dia produtivo ou você passa o dia inteiro sonolento? Não, vivo. Agora que eu comecei a fazer academia, me dá sono mais cedo e eu acabo dormindo melhor. Ótimo, tá vendo como o exercício está vinculado? Sabe que tem influência nisso, né? Que eu fiquei te enchendo cedo, Germano. Você vê como eu ia dormir tarde, faço as coisas 1h, 2h da manhã, eu tô fazendo algumas coisas. Tem uma pergunta da Anitta que eu achei bem interessante. Então aqui, prepara. Não, sacanagem. Não, o que pode ocorrer, que a gente está falando do tratamento, mas com uma pessoa com TDAH não tratado. Ela pode ter uma piora desses sintomas e uma dificuldade ainda maior na qualidade de vida dela, tá? O que vai acontecer? Ela vai ter menos controle, então ela pode, de repente, ter falta de controle de impulsos, e aí depende muito do que a gente tá falando, né? Mas o que pode acontecer é isso, assim, ela não vai desenvolver alguma coisa, nossa, o TDAH vai evoluir para uma psicose, não vai. O que pode acontecer é ter um transtorno de comorbidade, tipo um transtorno de ansiedade. Então, mas, por exemplo, a criança que tem o TDAH e não é tratado. Vai continuar tendo TDAH. Ela vai continuar tendo, mas assim, ela vai perder por não aprender direito na escola, ela vai ter outros problemas sociais que a falta do aprendizado adequado vai gerar para ela, certo? O TDAH, ele é um transtorno que a gente está falando de um sistema que se chama sistema dopaminérgico, tá? E a gente está falando de funções executivas córtex pré-frontal. Lembra que a gente falou aqui no episódio que o córtex pré-frontal ele termina de se formar aos 25 anos? Então, quando a gente fala de uma criança, a gente está falando de um ser que ainda não tem um córtex totalmente desenvolvido. Ou seja, a maturidade cerebral vai ajudar
a diminuir os sintomas do TDAH. Por isso que, às vezes, é comum que você conheça, por exemplo, eu tinha um primo que era terrível, e hoje em dia o cara é engenheiro formado em universidade federal. Ah, que legal. Porque essa maturidade cerebral vai auxiliar, porque esse córtex vai se formando, né? Ele vai se desenvolvendo. E aí, de novo, o meio ambiente vai influenciar muito. Esse meu primo, especificamente, conviveu numa casa onde o estudo era bem importante. E fazia parte da rotina, os pais dele são meus tios, são pessoas que estudam, muito cultos, meu tio toca instrumentos musicais, enfim. E para ele foi convivendo naquele ambiente, ele era uma criança encapetada, terrível. E aí ele foi aprendendo, pegando gosto por estudar, e o cérebro dele foi se maturando. Ele deixou de ter o TDAH? Muito provavelmente não, eu nunca avaliei ele, tá? Mas ele tem o controle daquilo. E a maturidade cerebral, ela ajuda. Então, tipo assim, a tendência é que não piore, tá? E pelo contrário, que melhore. Controle natural, né? Legal. Você quer falar mais alguma coisa? Que eu quero entrar num assunto. Aí Pode é por achismo, tá? Não, pode entrar. É por achismo que eu já vi muita gente. Eu quero saber se existe algum estudo sobre esse tema. Tem muita gente que fala, cara, depois que eu peguei Covid, eu fiquei mega esquecido. Existe alguma relação com a Covid e esquecimento? Existe sim, tá? Então você tá esquecida por isso. Pegou 4 vezes Covid. 4 vezes? Acho 4 vezes, né? 2? Ah, tá, porque 4 é a primeira vez que eu ouço falar, cara. Acho que o máximo foi 3. Sim, e bastante, tá? A gente tem bastante artigo científico publicado, revisado e tudo mais. Por quê? Porque o Covid, ele era uma inflamação geral, né, no organismo. Então, algumas pessoas tiveram uma inflamação no sistema nervoso central. Então, sim, e aí, assim, todas tiveram problemas com memória? Grande parte delas, sim. Mas tem pessoas que falam sobre outras questões. Depois que eu peguei o Covid, eu sinto que eu tenho mais dificuldade de executar minhas ações. Eu consigo planejar, mas eu consigo executar menos. Eu começo a procrastinar na hora da execução. Já tem relatos, por exemplo, de pacientes que, depois que eu tive o Covid, afetou a minha libido. Já ouvi isso também. E hoje não é incomum que venha para o consultório desses neuros com os quais eu trabalho avaliação neuropsicológica por causa de sequela de Covid. Caraca, então é real e, assim, tem muito. E o lapso de memória é o mais comum dos sintomas. Então, muita gente refere a lapso de memória, esquecimento. E eu, assim, por experiência clínica, tá? Isso não li em um artigo, mas eu tive uma paciente que teve muito grave, que ficou internada, ficou muito mal. E ela falou que ela teve um sintoma enquanto ela estava com o Covid mesmo, durante o período ali daqueles 15 dias que ela estava com a infecção, que ela teve uma coisa que a gente chama de dessensibilização, assim, de você... É como se ela estivesse ali, mas ela não tivesse. E aí ela não sabia muito bem se ela estava acordada ou se ela estava dormindo. E aí uma coisa que, conforme eu fui conversar, ela falou que ela falava muito para a família dela, tipo assim, eu morri? Caraca, eu morri? Porque era como se ela, tipo assim, eu tô aqui, mas eu não tô sentindo que eu tô aqui. Tipo, então ela não sabia se, de repente, ela era o espírito, sabe? Assim. Mas não é uma questão de sentir toque, era uma questão de sentir ela emoção, não se sentia. de não se perceber. Ela não tava ela não ali. sabia explicar, né? Sabe quando você tá sonhando? Aí você fala assim, tô sonhando. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, tipo, você tá sonhando uma coisa ruim, aí você fala, nossa, mas eu só tô sonhando, assim, isso já aconteceu. E é muito louco, né? Porque aí você fala assim, nossa, mas como eu sei que eu tô sonhando, né? Fica um negócio meio confuso. E aí ela não se percebia tanto, e foi uma coisa, assim, bem significativa, que foi o motivo pelo qual ela buscou psicoterapia. Porque ela meio que traumatizou e tinha medo de reviver essa sensação de novo. De tipo assim, foi muito ruim eu não saber onde eu estava e o que estava acontecendo e tudo mais, e para que eu quero estar cada vez mais consciente de mim. E uma primeira vez que sentiu isso foi com o Covid. Mas já teve relato de outras pessoas que tiveram essa dessensibilização? Eu nunca busquei, tá? Isso, vou ser muito sincera, assim, na internet, porque eu fui trabalhando com ela outras questões, eu fui tentando encontrar algumas questões comuns que podiam estar relacionadas com isso, e a gente foi trabalhando esse caso específico. Mas eu não duvido que se a gente... Talvez não num artigo, né? Isso documentado cientificamente, mas se você pegar e jogar no Google, deve ter. Porque às vezes você vai procurar coisas, você fala assim, nossa, impressionante sintomas
sintomas que as pessoas tiveram, né? Eu postei recentemente um artigo que falava da relação entre o TDAH e o Covid. E a piora dos sintomas que as pessoas com TDAH que tiveram Covid tiveram. E foi... Eu recebi cada relato nos comentários que eu li uns negócios que eu falava, cara... Coitada dessa pessoa, tipo, olha isso, assim, sabe? De gente que teve, assim, variados sintomas, da pessoa falar coisas que você fala assim, caramba, meu, sério que você passou por isso? Tipo, sinto muito, sabe? Teve uma pessoa, não vou citar nome, enfim, mas ela é muito próxima do meu convívio e ela pegou muito forte e foi faz nem um mês. Que então dó. é agora. E ela relata esses lapsos. Fala, nossa, parece que eu não... Ela fala assim pra mim, parece que eu não sei onde eu tô e eu tô desligada de mim, parece que eu tô em outro plano. Olha lá, é da insensibilização, tá vendo? Não é? Não falou exatamente assim pra gente? Mesma coisa Olha, dessa que minha doideira. paciente. Mesma coisa, porque ela falava exatamente isso. Parece que eu não tô aqui, eu não sei se eu tô sonhando ou se eu tô acordada. É porque afetou o córtex. É porque afetou o córtex. A pessoa perde ali, né? O que a gente fala de dessensibilização na psicologia é como se fosse um mecanismo de defesa que a pessoa, muitas vezes, ela manifesta quando ela sofre situações muito traumáticas. Então, sei lá, um abuso sexual. É muito comum que a pessoa dessensibilize porque às vezes o fato dela pensar, eu estou nessa situação, seja da ordem do insuportável, ela não consiga suportar. Então, ela dessensibiliza e é como se ela olhasse para um terceiro que está vivendo aquela situação que ela tem consciência de que é ela. Porque é diferente de uma loucura, porque uma loucura é tipo assim, eu vivo aquilo como realidade. Na dessensibilização, eu tenho consciência de que, puxa, aquele ser sou eu, mas eu não estou conseguindo me encontrar naquela situação. Então, eu tenho um nível de consciência, eu não tive uma cisão com a realidade. E sim, é porque inflamou ali o sistema nervoso central, né? Eu fiz um episódio recente com um neurocirurgião, gostei muito de uma colocação que ele fez, que eu fiz a seguinte pergunta. Eu falei assim, todo mundo, um psicopata normalmente, quando a gente olha para o cérebro do psicopata, ele tem uma lesão de córtex pré-frontal, né, ali. É possível a gente dizer que uma pessoa que sofre uma lesão de córtex pré-frontal, ela pode se tornar um psicopata? E ele me disse, sim. Psicológica, sim. Se torna? Não, porque ele não tem um ambiente. Tá, entendi. Então, assim, se a gente for olhar biologicamente, sim, ele tem muitas vezes uma lesão igualzinha ao cara lá que matou 80 pessoas. No mesmo local. Mas por que esse cara matou e esse cara aqui não? Porque esse daqui tem uma história pregressa que esse não tem. Esse daqui teve um ambiente que favoreceu isso. Não vai ter gatilho. Lembra do biopsicossocial? Uhum. Então, assim, é porque inflamou o córtex e as pessoas que inflamaram o córtex e não tiveram dessensibilização. Tem também uma questão psicológica. Tanto é que por isso que eu tratei isso com ela em terapia. Né? Porque, assim, por que eu tô precisando não estar na minha realidade? Tem alguma coisa ali que eu tô precisando cancelar para mim mesma a realidade na qual eu vivo. Por que eu tô fazendo isso? Cara, é muito louco, né? Porque eu conheço pessoas que precisam passar por psicólogo. Todo mundo precisa, Sim. na verdade, sim, né? Para resolver. Faz muito bem. Mas eu conheço pessoas que estão precisando urgente. Mas a pessoa precisa querer, né? Não tem jeito. E olha, esse é o viés mais importante. Eu não trato, por exemplo, tá? Nunca. Chegou com o adolescente, ele não quer fazer, eu falo, então, obrigada. Não dá. Não vou forçar, tipo, criança, não. E tanto que às vezes, assim, tipo, se o adolescente pegar e falar assim, tá chato, eu chamo os pais e falo, ele acha que tá chato, acho que deu, vamos dar um tempo, porque eu acho que forçar a coisa não vai. Tem que ser algo que é da pessoa, né? Ela precisa querer. Sabe aquele não se ajuda quem não quer se ajudar? É verdade. Não, mas verdade. é todo sentido. Todo sentido. Eu não mando goela abaixo, não. Não, nem dá, porque daí fica cansativo o trabalho pra você também. Imagina E pro você ter que cara, estimular e não vai, entendeu? E o que você fala, a pessoa fala, Tem uma pergunta aqui da galera que eu achei bem legal. Eu tenho um caso desse na família. Qual a diferença entre autistas e altas habilidades? E aí aqui, ó, uma outra pergunta é verdade que as pessoas nascem com dons? Você poder responder as duas pra gente. Tá bom. As habilidades, né, elas são desenvolvidas. Então, normalmente o que vai acontecer é que o meio vai favorecer muito aquilo. Então, Mozart seria Mozart se não houvesse um piano na sala da casa dele? Não. Não.
Né? Então, assim, ele tinha uma habilidade? Tinha, que ele desenvolveu, ele foi desenvolvendo aquilo. Então, pode ser que você tenha uma habilidade que você não saiba que você tem. De repente, você é um mega jogador de xadrez, mas você não jogou xadrez, então você nem desenvolveu aquilo. Então, a gente fala muito mais de ambiente com relação a habilidades. O ambiente é o que vai influenciar muito mais. E a criança, ela tem muita neuroplasticidade. Então, a capacidade de aprendizado dela é passiva. Ela não precisa ter tanto aquele aprendizado ativo como o adulto. Então, se você colocar a criança numa aula de instrumento, se você colocar numa aula de língua, a tendência é que ela aprenda muito melhor, porque ela aprende passivamente. Se você deixar uma criança convivendo com um monte de criança que fala alemão, ela fala alemão. E aí você chega e fala assim, como é que você aprendeu a falar alemão? Ela vai falar, não sei. Eu falo. Acabou. Entende? A prima minha prima que chegou da Bélgica agora, o pai fala italiano, a mãe fala português, eles moram na Bélgica, que é uma mistura de francês com holandês, e então o menino fala, e o inglês, que o pai fala inglês também, ele fala tudo isso aí. Ele fala tudo. Porque ele vai pra escola, é o holandês, o holandês não, o belga, né, que é uma mistura dos dois. Aí ele aprende o inglês com o pai e com a mãe, porque lá também se fala inglês na Bélgica. E aí o pai fala italiano, eles vão sempre pra Itália ali nas férias, e a mãe fala português, e o moleque aprendeu tudo. Desenrola tudo. E no começo é horrível, tá? Tipo, a criança faz tudo misturado, assim. Aí depois parece que ela segrega e ela fala bonitinho, assim. Porque eu já conversei com criança de 5 anos quando eu tava na Europa também, que também é a mesma coisa, assim. Porra, o moleque falava inglês, falava francês, falava o espanhol, falava o catalão e tudo papapá bonitinho, assim. E troca rápido, né? E a gente, para aprender isso, é uma dificuldade agora, depois de velho? Depois de velho é mais difícil. Tá difícil. Então... É mais difícil da gente... Não é impossível, mas você tem que prestar atenção. Esforço, né? Gera mais força. Não é tão passivo, assim. Eu tenho um priminho na família, ele toca tudo. Ele toca violão, guitarra, faz cover dos Beatles... e assim, eu percebo que é um ambiente. Meu primo sempre entregou instrumento para ele, pagou para fazer aula, percebeu que ele gostava e começou a estimular. E ele toca piano, guitarra, tudo. Ainda muito numa questão social, você percebe, né? Sim. Uma pessoa que ela não tem condição de dar esses estímulos para os filhos, o filho ele não vai ter o estímulo, ele não vai evoluir. E é muito questão o quanto que projetos sociais são importantes. É verdade. Né? Porque ele tinha condição de comprar instrumento e tudo mais, estimular a criança. Só que em muitos outros lugares ninguém tem esse estímulo, né? É por isso que às vezes quando você leva pra favela esse tipo de questão, é igual os... não é Olhos de Águia, eu tô com Olhos de Águia na cabeça, mas o Gerando Falcões. Gerando Falcões. Você vê que as pessoas tocam lindamente, é incrível de ver. ver. Encontra diamantes ali. É incrível, é incrível, porque realmente, né, a partir do momento que você torna aquilo acessível, você traz e, nossa, cantam muito, é muito lindo aquilo, é emocionante. O judô do Flávio Canto. Então, a Rafaela Silva, que é medalhista de ouro olímpica, ela saiu do projeto do Flávio Canto. E ela era da favela, ele levou o projeto e descobriu ela. Tem um menino do Bolshoi, do balé Bolshoi, e ele saiu também da favela, de projeto social. Então, olha só, né? Você percebe. Você imagina se a gente tivesse uma sociedade mais inclusiva, mais igual, ponto, né? Mais igual. Como a gente seria a potência? Porque o Brasil é gigante. É o que a gente estava falando num episódio que a gente gravou com a Alessandra do basquete, campeã mundial e medalhista olímpica. Ela falou: a gente está falando da diferença entre o esporte dos Estados Unidos e aqui, né? Lembra? Porque lá as crianças já no colegial já tem música, tem recitar poema, tem um monte de coisa, né? Escrita. E a gente aqui... eu vou falar, então, do meu ídolo, tá? Assim, a pessoa que eu mais admiro, meu ídolo é o Miguel Nicoleles. O Miguel, ele tem um projeto aqui de escola que ele trouxe justamente isso, né? Essa questão de você poder vivenciar na prática as matérias. Ele não queria que fosse um colégio, né, tradicional. E, na verdade, é um contraturno. Então, é que as crianças vão após o colégio. E ele tem um colégio no Nordeste, né? Uma escola que ele fez. E dessa escola saiu pessoas que... neurocirurgiões, saiu um monte de estudante que foi estudar em Harvard, e enfim, né, desse projeto social, dessa escolinha aí, nasceram grandes gênios. E ele disse uma frase, assim, que eu achei sensacional, ele falou: o Brasil está cheio de aviões,
só falta os aeroportos. Caraca. Pra fazer... E tanto que a escola dele se chama Escola Santos Dumont. Olha que louco. Animal. Em homenagem ao Santos Dumont. Mas faz todo sentido. É muita gente talentosa, é muita gente boa que você... Cara, os maiores talentos... Fora o overbooking, eu trabalho numa multinacional. Os maiores talentos que a gente consegue buscar, que são líderes hoje, foram menores aprendizes. E você percebe... até os menores aprendizes de hoje, você vê muita coisa... Você fala, caramba, olha só, o que essa pessoa sabe fazer, as habilidades que ela tem. Não precisa ir muito longe. Você pega, tipo assim, umas crianças que curtem computação. Os caras fazem uns verdade, negócios, verdade. assim, Já e é programa, autodidata, né? É muito impressionante, Será que né? minha mãe pensava isso de mim, quando eu tinha um computador lá, um 486? Eu falava, esse cara manja tudo. Porque hoje a gente olha pros moleques, hoje que a gente já tá mais velho, e fala, pô, são os aviões. Mas é também a vibe deles, né? Quem tem agora 12, 13 anos nasceu nos anos 2000 pra cá. É o tal do meio, né? Tipo assim, é muito louco, mas pega uma criancinha pequenininha, ela faz com o dedinho, né? É incrível, meu. É verdade. É impressionante. E a habilidade de digitar? Eu fico impressionada. Tô tomando bronca aqui. Tem um moleque, o meu filho, ele tem... Tem um moleque aí. Meu moleque. Como é que ele chama mesmo? Tom, meu moleque, Tom. Sim, eu tenho TDAH, meu. Eu tenho TDAH. Mentira, não tenho TDAH. A gente tava em casa essa semana e minha sogra ali um pouco de dificuldade de colocar num streaming ali específico, né? E ela, nunca consegue, sempre tentando. Aí o Tom queria assistir determinada coisa. E aí ele pediu pra ela colocar, ela não soube. Eu falei, Tom, chega aqui, encosta aqui. Ele sentou. Eu falei, o seguinte, você tá vendo ali na tela? Aperta isso aqui pro lado até você encontrar o que você quer. Aí ele foi lá, apertou. Agora você aperta o meio pra confirmar. Agora você escolhe o que você quer apertando aqui pra baixo. É uma vez que eu ensinei, já era. Ele já põe sozinho, já. Aprendeu. Põe tal coisa pra vovó. Ele ia lá, pegava, colocava. Agora qualquer coisa ele fala, eu. Eu coloco. Pra minha mãe, cara, eu desenhava o botão, falava primeiro esse, para fazer tal coisa. Aí desenhava, aperta esse, depois esse. Aí é ainda. Cara, aí ela ficava toda hora com o papelzinho assim do lado, pra ver. Eu não consigo fazer isso aqui, não, eu não quero, põe pra mim aí. Sabe? Cara, Não tem paciência, né, pra aprender. mas assim, é o quê? O cérebro já tá velho, né? Na verdade, o que a gente tem é resistência, tá? Não, o cérebro é sempre capaz de aprender. Exige um pouquinho mais? Exige. A gente tem que ter um esforço ativo, É impossível? Nem um pouco. Todo mundo consegue aprender. Mesmo que você tenha 90 anos, você é capaz de aprender uma nova habilidade. Se você tiver dedicação. Mas o que a gente tem é resistência, né? A gente tem a tal da zona de conforto que você fala assim, não, mas, que chato. Agora não sei o quê. E eu acho que o adulto, ele tem uma questão muito importante e significativa com relação à criança, que a criança não tem medo de errar. E o adulto, ele tem muito julgamento. Então, o que acontece com a gente quando a gente vai tentar aprender um novo idioma? Isso, inclusive, foi um negócio que um professor, o Everton, fala muito, e eu acho que faz muito sentido, que a gente não quer errar. Então, você começa a falar inglês. Você tá na aula de inglês, você tá falando com o professor. E aí você erra a pronúncia, aí você fala, não quero mais fazer aula. Tá difícil. Porque eu não quero errar. Porque a gente tem toda uma questão com relação ao erro. Porque a gente é adulto e a criança se joga. Se ela fizer errado, vai lá, eu errei. Como é que é? Aí mesmo, negócio no meio, né? Não tá nem aí. Agora o adulto, ele trava. Tô errando. Então não vou fazer. A gente julga. E pra você aprender qualquer coisa, você precisa estar disposto a errar. Faz parte. Ninguém sai andando, né? Ninguém sai falando inglês. Você me desculpa, como que a gente adquire qualquer tipo de aprendizado? Né? A criança fala, borboleta, mas ela fala. Ela não fala, eu não vou falar, porque vai que eu falo errado. Não, esse dia minha filha chegou, papai, tem um grilo morrido aqui. E toda vez eu falo, filho é morto. Ela fala sempre morrido. Eu racho, e a gente racha o bico. E não deixa de falar, e tá tudo bem, né? Eles se jogam e o amiguinho vai lá e tira sarro, e a criança fala, ok, tira sarro aí, não tô nem aí. Ela acordou com o olho com remela, assim, fechadinho, sabe? Ela, nossa, papai, tá parecendo um birata. Aí o filho é pirata, mas não adianta, ela fala birata. A minha irmã falava braseiro. Quando a gente brincava, assim, aí tava de Barbie e tal, ela falava assim, olá, muito braseiro. Aí eu falava, que braseiro, cara, é prazeira. E ela falava, perfume. Perfume era boa também, tipo...
muito legal criança, cara. Eu acho o bico. E é isso, você vê que muitas vezes a pessoa mais velha, tipo assim, a minha mãe não fala palavras em inglês, tipo streaming, ela fala, porque ela fica assim, ela fala assim, aquele negócio que eu não sei falar, não sei o quê, sabe? Não fala. E quando você fala, você tem que estar disposto a ser corrigido. Então, faz parte. Mas sabe o que acontece? É o que você falou medo de errar. Porque quando uma criança erra, a gente dá risada porque é fofo. É bonitinho, né? E quando um adulto erra, você fala... Ridicularizando a pessoa. Você ridiculariza. E a pessoa já tem capacidade para entender que você está ridicularizando ela e pronto. Aí é o início do fim. Mas a diferença entre quem se joga e quem não se joga, cara, é justamente isso, né? Tipo assim, você vê que tem uma galera que aprende porque se joga. Tem gente que mora fora e não aprende a língua. Volta sem falar a língua. Por quê? Porque a pessoa ela fica com tanto medo, então é o bloqueio. Isso aí é muito mais psicológico do que é cognitivo, tá? É o fato de que a gente não quer errar. Adulto não quer errar. É que nem português, meu, dono de padaria. O cara tá aqui, vim de Portugal com 11 anos. O cara tem 60. Sotaque absurdamente, você não entende nada. Absurdo português. Você fala, mano, você tem 50 anos de Brasil e 10 de Portugal. Por que você não aprendeu a falar o português aqui brasileiro, né? Ou a pessoa, sei lá... Não sei se já aconteceu de vocês acharem um cara legal, assim, bacana, uma pessoa bacana na internet. Aí você chama pro episódio e a pessoa fala assim, não vou porque eu não faço podcast. Ainda não. Tipo assim, porque a pessoa tem medo. Tipo, eu recentemente chamei um cara que eu curto os conteúdos, acho super legal e divertido no TikTok. E aí ele falou, não, porque aí eu faço gravado e eu consigo editar, e aí eu faço com roteiro. Eu não vou, tipo, num podcast que é algo não sei o quê. Puta insegurança, né? E daí se você falar uma besteira? Teve e daí se... da gente achar muito interessante o conteúdo ali e faz uma ligação pra pessoa e a pessoa ela não consegue passar nada pra você ali. Não, mas a gente vai falar como que é tal coisa. Aí a pessoa, não, eu simplesmente vou lá, gravo e só. Então, sabe, monossilábico? Fantástico o conteúdo ali, mas você não consegue desenvolver a conversa por telefone. Você faz uma pergunta, monossilábico, né? Sim. Sim? Não? Não, isso não. Aí você fala, puta, não vai dar pra trazer essa pessoa aqui. Porque... vocês fazem tipo uma pré-seleção. Não, a gente fazia, né? No começo, porque a gente também era novo no negócio. Mas é uma boa, né? Mas não podia só a gente errar, o convidado tinha que acertar, né? Porque a gente errava tanto. Se a gente errar e o convidado acertar, tá valendo. Tá perfeito. Beleza. O problema é a gente errar e o convidado errar também. No início a gente fazia um conferencezinho, né? Batia um papo de meia hora, só pra entender a história e tal. Top. Pra gente se achei manter legal seguro. isso aí. Mas agora a gente nem... Não, quando é indicação assim, eu acho que é diferente, né? Você veio por indicação e não sei o que, tipo, o cara que indicou é massa, né? O cara não ia fazer uma indicação de alguém que não fosse top, vai. Então, é verdade. Vamos agradecer É confiável. Aí, né? Will, obrigada. Chama de Will, né? A gente Eu chamo ele de Will. O Borghetti, ele tá virando tipo um agente, né? Nossa. E, o cara tá né? Will, você tá voando, cara. A gente começou a falar com ele, tinha tipo 15 mil seguidores, tá com 75 mil, sei lá. Não, era segunda-feira, obrigado pelos 40 mil seguidores. Aí eu dormia, acordava na terça, obrigado pelos 50 mil. Eu falei, você já tava com a arte salva, já pronta? Eu conheci ele assim, ó. Minha irmã assistiu um podcast com ele, não sei especificar qual, e ela pegou e falou assim pra mim, você tem que chamar esse cara pro teu podcast, porque esse cara vai bombar. E quando eu entrei, ele tinha 15 mil seguidores, eu peguei e mandei um direct. Falei, oi, tudo bem? Não sei o quê. Assisti porque eu vi uns cortes, né? Não assisti o episódio inteiro, só vi se minha irmã viajou ou não. Mas minha irmã é da área da saúde, adora neuro. E ela falou, esse cara é muito bom, você tem que chamar ele. Aí eu peguei e falei, você quer vir? Não sei o quê. Na mesma hora, ele catou. E era um domingo, assim, sabe? E aí ele, bora, não sei o quê, tal. Me adicionou no WhatsApp, a gente começou a trocar ideia, não sei o quê, tal. Conversamos. E aí ele, de livre e espontânea vontade, veio falar aqui de mim pra você, fez live comigo. Super legal. E hoje em dia, eu falo com ele todos os dias. A gente troca ideia todo dia. Mas ainda que ele sai dos confins do mundo. Ele mora em Mauá, cara. Porra, e ele... O pessoal de Mauá vai ficar tudo bravo comigo. E ele não tem carro, cara. Não tem, ele vai desenrolando ali, pega o meio trenzão e bora pra cima. Borghetti é foda. Ele é muito gente boa, né? É o tipo do cara, da pessoa que não tem não. Vamos adoro fazer, isso. Bora fazer. Mas eu sou assim também. E aí eu entrevistei o Simon. Conhecem o Simon do TDAH?
Aquele assim. do óculos redondinho? Esse é o Bruno. O careca. Ah, Bruno. Tem o Bruno, TDAH, e tem o Simon. Fiz podcast com os dois. O Simon falou, cara, eu quero gravar com o Will. Você vai fechar um episódio, a gente vai fazer nós 4, porque é a Karina que faz junto comigo. Eu falei, tá. Eu chamei o Will, falei, Will, o Simon quer gravar com você. Ele, bora, Não, pode colocar, não sei o quê. Ele tem uma meta de 50 podcasts esse ano, né? Mas eu já mandei pra ele uns 89, ele vai. Então, Ele vai. Ele tem essa meta. A gente já fez um, ele quer voltar aqui, né? E aí ele falei, vai contar mais um aqui quando voltar aqui. Me põe com ele, então. Ia ser legal. E no terceiro tem que pagar boleto. Então Tem que pagar boleto. Tem que pagar boleto no terceiro. Vamos fazer um Sacanagem. duplo, vai. Vamos fazer. Vamos. E fala do seu podcast também. Do seu projeto, como que surgiu. O podcast, sei lá, a Karina me mandou uma mensagem, ela falou, amiga, tô pensando em fazer um podcast. Falei, eu também, engraçado, né? Eu comecei aí. Pra mim aconteceu assim, eu curtia muito Lutz, muito, e eu consumia muito conteúdo do Lutz, muito. E eu participava muito ativamente da rede social. Toda vez que subia um corte, eu fazia um comentário. E eu fazia comentários com relevância, porque os convidados são muito da minha área, muito voltado para a saúde mental, e eu sempre falava uns negócios. E aí, quando o Matheus me chamou no direct, e ele falou assim, aqui é do Lutz Podcast, você quer vir aqui? Eu falei, parece. Você consumia, né? Eu vou ver minha agenda. Aí eu peguei, mano, tô com a roupa de ir. Aí ele, beleza, vou te chamar no WhatsApp, não sei o quê. E aí ele me chamou. E eu pensei assim, ninguém vai assistir. Eu não sou famosa, eu tinha 5 mil seguidores quando eu fui, não tinha ninguém. Aí eu falei assim, ninguém vai ver, eu já tinha dado entrevista pra Record, ninguém assistiu. Falei, cara, na Record ninguém ligou, não vai ser diferente. Mas fui pra, vou quebrar essa objeção e vou sair da minha zona de conforto. E aí, quando eu cheguei, ele tinha, estudado sobre mim. Eu tinha feito um canal no YouTube que flopou, mas eu tinha feito muitos vídeos e ele tinha visto os vídeos. Ou seja, ele também faz um estudo do convidado. Aí ele sentou comigo, ele falou, cara, quero que você me fale sobre a Cerebral Influencer, que na época era uma empresa que eu tinha desenvolvido e tal. Me fala sobre isso, sobre treinamento cognitivo, parará. E ele tinha muita pergunta. E eu fui desenrolando, e como eu tava com aquilo de, ninguém vai assistir, sabe quando você troca ideia que nem com um amigo, assim? Que é a melhor maneira. E eu não tava muito preocupada, porque eu falei, ninguém vai ver. O pessoal vai ver, Nathalie Godayon, daí, quem que é essa, sabe? E beleza, e aí, quando eu fui nesse episódio, foi também, eu dormi com 5 mil e acordei com 12, 15, sei lá, assim, foi no final de semana, eu fui na sexta-feira, no domingo eu tinha, 12 mil, assim, deu pá! E foi a primeira vez que meu direct lotou de mensagem, não sei o quê, e a galera, nossa, adorei seu episódio, não sei o quê, mexeu no ego, né? Pô, que da hora, sério, isso é bom, não sei o quê e tal. E aí, nisso, muita gente veio falar comigo. Então, no mesmo, eu fui lá em setembro, e aí em outubro eu fiz 3, em novembro eu fiz 4, porque eu acho que o Lutz é uma referência, e a galera vê muitos convidados que vão. E eu tive muita sorte, porque o meu corte do Lutz foi um corte muito polêmico, gerou uma mega de uma polêmica, só que ele tinha os 3 maiores cortes, né, no canal de cortes ali no Instagram. E um deles é de um cara muito grande da psicologia, Wesley, que tinha 1 milhão e 2 milhões, sei lá. E o meu corte, em 2 dias, eu fiz mais milhão do que o dele. E aí eu entrei em segundo lugar, assim, nos cortes. Tinha só um corte maior do que o meu. Naquela época, né? Óbvio que hoje não é mais do mesmo jeito. Não sei, nunca mais olhei. Mas isso a minha social media me mandou. Ela falou, cara, você passou o Wesley, não sei o quê. E o corte era muito polêmico mesmo. E a galera... Eu falei de um estudo que, na verdade, chama Até a Última Gota de Sangue, em que eu falei, na verdade, que existe um boato desse estudo. E aí eu falei que existia esse boato científico, que fizeram um estudo em que as pessoas morreram sem derramar uma gota de sangue. Algumas pessoas que iam presos, que iam ser... que estavam condenados à pena de morte, iriam morrer, eles... vamos participar de um estudo? Vou morrer mesmo. E aí o cara pegou, vendou o olho do cara e falou assim, eu vou fazer um corte em você e você vai sangrar até a morte. Se você não morrer, eu deixo você sair em liberdade. E aí ficava gotejando ali um soro, que no começo era mais forte, e no final ficava... E quando uma pessoa achava que estava caindo a última gota de sangue,
ela morria de falência de órgãos Psicológico. por conta do fator psicológico. Achar que eu estou morrendo me faz morrer. E a gente estava falando de efeito placebo. E eu falei, cara, inclusive existe... Só que na hora do corte, ele pegou a minha voz e ele colocou uma galera num hospital. E sabe quando a pessoa vai falando? E a galera caiu matando em cima de mim. Isso é mentira. Esse estudo não existiu. Porque se você joga no Google, tem muito. Dizem que foi proibido, eticamente, que existia e que precisaram retirar, porque as coisas mais antigas eram mais sem escrúpulos, né? Então, o boato é esse, de que realmente foi feito, de que tinha sido publicado, mas que por uma questão ética ele precisou sair do ar. Mas existe referência falando disso em um monte de lugar e tal. E a ideia não era essa, a ideia era a gente elucidar a questão do efeito placebo. Como a galera ficou muito brava, muito. E nisso eu ganhei muito seguidor. Porque a galera fala assim, cara, eu concordo com você. Meu tio teve câncer e, ele acreditou que o tumor tinha ido embora. Ele trabalhou com imagem mental e ele se curou. E não sei... E enquanto os outros caras caíram matando. Totalmente desacreditados. E aí isso foi o que fez estourar. Tipo assim, foi esse corte que deu primeiro. E no Natal desse ano, eu fui num podcast que a pessoa tinha 300 seguidores. 300 seguidores. E aí eu fui, tudo bem, vamos, não sei o que e tal. E eu esqueci de falar pra minha social media que eu tinha ido, né? Eu não gosto muito desse nome, mas eu esqueci de avisar a Mar. Esqueci, tinha feito tantos, não sei o que, aquele tinha sido mais um. E aí eu indiquei o marido dessa moça pra ela, pra trabalhar junto. E ela falou, cara, o fulano me falou que você foi no podcast da esposa dele, você nem me falou, tá? Eu falei, eu fui, faz tempo já, não sei o quê. E ela assistiu. E ela fez um corte de é verdade que pessoas com TDAH não sentem saudade? E esse corte deu 15 milhões. Já responde aí essa pergunta. É verdade. As pessoas com TDAH, elas tendem a não sentir saudade porque elas esquecem. Então, se você não tem tempo, que eu não vejo, eu não lembro, né? Então, assim, significa que elas são pessoas que não têm apego emocional, que elas são psicopatas? De jeito nenhum. Elas têm, mas elas não conseguem lembrar. Então, tipo, eu não lembro do que eu não tô vendo, não tá ali no meu campo de visão, e aí quando eu te vejo, eu falo, caramba, Pedro, eu tava com maior saudade de você. Tipo, nossa, eu te adoro e porque tal. Você não consegue perceber a ausência da pessoa, só quando a pessoa chega. Caraca. Porque a pessoa não tá lá, né? Tipo assim, o pensamento é muito acelerado, lembra? Então eu saí daqui pra fazer pipoca, mas aí eu vi que o chão tava sujo, aí eu peguei a vassoura, eu comecei a varrer o chão, aí eu lembrei que minha mãe não varreu o chão dela, aí eu liguei pra ver se a faxineira foi e não... E aí, cadê o Pedro nesse meio? Nem fiz, entendeu? Então você não lembra. Tinha um amigo meu que ele falava, cara, olha só, muitas vezes a gente começa a destravar, né? Ele falava pra um monte de gente, ele, mano, eu só lembro de você quando eu te vejo. Caraca. E eu falava pra ele, mano, você tá zoando. Ele falou, juro, ele falava isso pra muitas pessoas. Mas ele fazia em tom de deboche, né? Sim. Tipo, cara, você é tão insignificante que eu só lembro de você quando eu te vejo e tal. Mas eu perguntava pra ele, mano, é sério isso? Ele falou, mano, é sério. Tem gente que às vezes eu nem lembrava que existia. Se você me perguntar, eu não ia lembrar de quando nada. Fala, puta, olha mas Pedro quando eu aqui. vi, eu falava, puta, cara, quanto tempo que eu não te vejo? Da hora, e eu gosto de você, não é um negócio tipo assim, ai, não lembro de... Não, tem apego, não é. Ele falava mó legal com a pessoa, não, pô, quanto tempo, é não isso, sei o que lá. total. E era real. E aí a galera falava assim, exatamente assim, eu sou assim, eu sou desse jeito, falou tudo, porque eu usei a palavra ainda desapego quando eu falei assim, existe um desapego, porque é isso. Tipo, eu não tenho um apego a algo que não tá ali. Significa que aquilo é insignificativo? Não. Aí as pessoas falam assim, eu tenho TDAH e sinto saudade da minha mãe. Óbvio, né? Tipo, tem coisas que são, né? Sente mesmo. Mas dessas coisas mais corriqueiras, é isso. Você não lembra. Você não lembra porque tem muita coisa pra pensar. Cara, eu acho que ou eu tive Covid... Porque, não, sério, porque vai, relato, a minha memória anda prejudicada, cara, de umas semanas pra cá, viu? E tem essa questão também de eu ficar pensando aceleradamente, agora também melhorou por conta do exercício físico. Mas eu não sei, quando você fala, sempre uma coisinha ou outra você consegue perceber em você. Não tô falando que eu tenho, mas porque para outras coisas eu tenho foco, eu consigo ter multifoco. Multifoco não existe, mas eu consigo fazer a troca, igual o Borghetti fala, né? Igual o aplicativo, né? Sai do Instagram, vai pro... E vai pro outro.
mas sempre alguma coisinha tem. Acho que ninguém é 100%... Ah, completamente. E tem a ver com a fase de vida, tá? Porque você falou de umas semanas pra cá, às vezes é excesso de tarefa. Só isso. Aí você consegue eliminar algumas coisinhas ali, dar check, e aí melhora a memória. Porque é isso mesmo. O cérebro, na verdade, ele tem um mecanismo de trabalho que, assim, sempre que tem uma tarefa inacabada, ele não deixa você esquecer. E isso foi feita uma pesquisa muito interessante que uma psicóloga ela perguntou para a garçonete o que as pessoas que não tinham pago a conta ainda tinham pedido. E ela lembrava da maioria dos itens. Ah, esse cara pediu uma Coca Zero, pediu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aquele ali não sei o quê, não sei o quê. Mas quando ela fazia a mesma coisa com os clientes que já haviam pago a conta, ela não lembrava. Ela deletou já. Deletava. E eles têm... Isso se chama um efeito, né? Tem um nome que é o nome da pesquisadora. Sabe aquelas pesquisadoras alemã, assim? Polonesa. Que eles deram o nome desse efeito, mas é justamente essa capacidade que o cérebro tem de ele deixar, tipo, a informação. Por isso que a gente fica acordado à noite, aí você fala assim, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, amanhã eu tenho que... Como que eu me livro disso? É só anotar. Isso que eu ia falar. Porque eu tinha esse problema. Eu tenho um tablet que fica na minha mochila e eu coloco ali na agenda com horário pra resolver. E às vezes eu coloco pra resolver dali uma semana. Mas só de tranquilizar e falar, eu vou lembrar daqui uma semana e vou fazer, eu desligo. Acabou. Não precisa mais. Tipo, e às vezes, sei lá, sabe aquele dia que, amanhã eu tenho que levar X coisa, não posso esquecer X coisa. Aí eu tiro uma coisa do lugar. Então, todos os dias a caneca fica aqui na minha casa. Aí eu coloco ela na sala. Aí eu sei que amanhã, quando eu acordar, puta, essa caneca tá na sala? Ah, é verdade, tem que pegar o jaleco. O problema é quando você fala, por que a caneca tá aqui? Porque, tipo, lembrar. na mesma hora. Aí eu vou lá e pego. Então é impressionante, assim, é impressionante. Funciona muito. E você desliga. Anotar funciona, porque eu faço isso de madrugada, né? Anoto e aí eu falo, putz, passei pro papel. Isso, acabou. Consigo relaxar agora. Você relaxa mesmo. Então, por isso que é importante. Por isso que às vezes também eu escrevo a mensagem e não envio. É só pra... Deixa ali, já tá pronto, entendeu? Não vou esquecer de lembrar. Eu já deixo tudo pronto no rascunho pra na semana ir disparando as coisas que são normais. Antes da gente continuar... Vamos falar do nosso parceiro, a União Cultural? União Cultural, vamos pegar aqui, ó. Vamos trocar uma ideia e falar sobre a União Cultural. Já tá aqui, ó, tá no jeito aí já, cara. Aqui, ó, a União Cultural agora, neste ano, né, Pedrão? Isso. Completa 85 anos de existência. Nasceu no Consulado Americano com o objetivo de aproximar as culturas Brasil e Estados Unidos. A União Cultural, ela tem cursos presenciais, tem cursos também personalizados para sua empresa. Então, o que é legal da União Cultural? Vamos dizer que nós do Overbooking aqui, já estamos estourados já, né? Sim. E a gente vai começar a fazer o seguinte, a gente tem alguns entrevistados específicos que só faz em inglês. E aí a gente contrata a União Cultural para dar aula para a gente focado em negócio, focado em podcast. A gente personaliza uma aula específica para o nosso negócio. A União Cultural faz isso, você sabia? Exatamente. Eu sabia. Legal. Você sabia? Não. Ela proporciona para você, que é empresário, um curso específico para os seus funcionários. Sabe um curso que tem legal? Achei interessantíssimo. Ela tem um curso específico para quem é motorista de aplicativo. É um curso rápido, curto, facilitando ali pegar um gringo no aeroporto, levar um restaurante. Então, já é um curso específico para focar diretamente no negócio da pessoa. Você imagina a dificuldade que a pessoa tem para visitar o Brasil? Porque São Paulo, por exemplo, não é uma cidade para você receber... Rio de Janeiro mais, São Paulo não. Então, a gente tem que se preparar. Exatamente. E aí é isso, cara. A União Cultural, enfim, você tem que falar inglês. Inglês é o básico hoje em dia, né? Tanto convidado que a gente recebe aqui fala que é o básico do básico. E o mais importante, lá você também consegue fazer o curso de mandarim. Exatamente, que é uma coisa importantíssima para quem faz negócios também, exportações. Inclusive as transações agora são tudo em ien, né? Exatamente, muita coisa. Tá certo a moeda? Os maiores players hoje, por exemplo, parceiros de negócio do Brasil, Estados Unidos e China. China acho que é o primeiro, né? China é o primeiro e Estados Unidos é o segundo, ou seja, se você não souber falar inglês e mandarim, você está fora do negócio. Exato, então corra lá, acesse a uniãocultural.org.br e matricule-se já. Exatamente. Vamos lá? Vamos voltar pro episódio. Vamos ver mais perguntas aqui da galera. Aqui, ó. Como posso superar um vício?
tá? Quando a gente fala de superação de vício, o ideal é a alteração de ambiente, tá? Por isso que quando a gente tira uma pessoa, um viciado, a gente leva para uma clínica, porque eu tiro todo aquele ambiente. O que acontece com o vício é que o vício ele vai manchando todo o meu ambiente. Então, eu ando com pessoas que normalmente também têm aquele tipo de vício, aquele vício ele vai impregnando os meus locais. E se eu conseguir mudar de ambiente, mudar de hábito, é mais fácil de me livrar de um vício. Então, um jeito mais fácil de livrar de vício é você começar a ter novos hábitos, ficar com outras pessoas, ter outros... Tipo, tirar isso mesmo. Você quer parar de beber? Não ficar indo no bar. Depois você vai. Mas durante um tempo ali, os 2 primeiros meses, 3 primeiros meses, você evita. Começa a correr no parque, começa a andar mais com uma galera que não bebe, que não curte tanto isso. E aí depois, quando você se sentir bem o suficiente para entender que, bom, isso já não faz mais falta, muito provavelmente você consegue entrar no bar e ficar numa boa, de repente, sem beber. Mas a dificuldade que as pessoas têm do vício é que o vício ele impregnou a vida, né? Acho que a grande dificuldade justamente não é só reaprender vou parar a viver. De beber, mas os meus amigos do bar e o hábito Total. que eu tenho de ir no bar. Sei lá, eu e a minha esposa, a gente toma vinho, a gente curte. É a mesma coisa da comida, né? Geralmente verdade. a pessoa que é viciada em comida, ela convive com outras pessoas que aquilo é muito importante. Estimulam aquilo. E aí tem, tipo, um restaurante, tem um negócio, tem nananã. E aí você tem que mudar a vida. Então, por isso que é difícil sair do vício. Porque muitas vezes, às vezes, você para de fumar e aí o meio te leva a fumar. Porque Verdade. aí teu marido vai e acende um cigarro. E a pessoa tava junto. Por isso que você substituir não é só parar, né? Pô, não vou mais no bar, mas o que eu vou fazer na hora que eu tava no bar? Isso, vou correr, Você vou substitui entrar num grupo de bike. por outra coisa que te dê prazer, né? Que você consiga... É engraçado. E aí entra muito da questão do preconceito. Eu era uma pessoa extremamente preconceituosa em uma definição. Sempre, e é comum isso, você vai pensar, ver se faz sentido na cabeça de vocês. Muita gente falava, eu era traficante, eu fui assassino, eu fui um assassino, eu era extremamente viciado em determinada droga e fui para a igreja e me encontrei. E muita gente fala, agora é só você cometer um monte de pecado e vai para a igreja e tá tudo certo agora? E começa a xingar essa pessoa e falar mal dela. Mas olha só, a igreja é um ambiente, você quer um ambiente mais propício para você deixar de fazer essas coisas? Exato. E aí as pessoas às vezes preconceitam, foi pra igreja, tá tudo bem. Agora não é. É porque Mas uma não é mudança de só ambiente. foi pra igreja, né? Tipo, isso é muito importante, né? Que é a mesma coisa que, sei lá, a pessoa começou a tomar bomba. Aí você fala assim, o cara cresceu pra caramba. Tem muito estudo mostrando que bomba não é bomba, né? Que na verdade é um monte de coisa, aguinha com sal, na maioria das vezes e tal. Mas você vê a pessoa transforma o corpo. Mas o que aconteceu? Ela pagou R$1.000 lá na bombinha dela. Aí ela fala, tô tomando negócio de 1.000 conto, vou cuidar da alimentação, vai. O negócio vai fazer efeito se eu não treinar. Pra crescer músculo eu tenho que dormir bem. A pessoa alterou 1.000 coisas na rotina dela e fala, não, foi a bomba. Não foi a bomba, entendeu? Tipo assim, isso talvez tivesse acontecido. Que é a mesma coisa, tipo assim, várias vezes você vai em clínica de estética, aí você vai fazer um tratamento pra celulite. A mulher fala assim, então agora você tem que fazer dieta, exercício físico e Senão tomar não vai 3 dar litros de água. Aí você fala, cara, só isso já funciona, né? Eu não preciso do resto. Você nem faz esse negócio, porque se eu tenho que fazer dieta, exercício físico e tomar 3 litros de água, Já vai... eu não tenho celulite se eu fizer isso, entendeu? Vai... Então é isso, tipo, e a igreja é exatamente isso. Você começa a frequentar a igreja, dificilmente você vai sair com a galera que sai pra pegar, que sai pra pregação, que não, você começa a conviver com outras pessoas, e aí você alterou o ambiente ali, é muito difícil, né? Por isso que tem Jesus dizia, né, me diga com quem andas. Exatamente. Exatamente. Tem uma pergunta que eu tô lembrando agora, muito interessante, que o Fábio Henrique mandou, o Faquitos, que é o seguinte, os homens que hoje estão usando cropped e se maquiando. O que você acha a respeito disso? É longe de preconceito? Psicologicamente. Psicologicamente. Qual é a análise que você faz a respeito disso? Existe uma análise, né? Eu acho que, na verdade, assim, é algo individual, tá? Que a gente teria que olhar especificamente para cada um, para poder dizer, olha, isso é isso. Pode ser que exista um ponto em comum, uma correlação entre eles? Pode ser. Eu diria que é um movimento.
movimento de expressão, da pessoa se colocar ali. Eu não sei necessariamente, porque eu não tô muito inteirada, eu sei desses homens, mas eu não sei se necessariamente eles se colocam como bissexuais, se eles também fazem essa exploração na questão da sexualidade, ou se é só uma forma de expressão mesmo corporal. Mas parece meio que um exercício de liberdade, né? Porque às vezes a criança quer brincar com a boneca, né? E aí o pai não deixa, né? E às vezes quer fazer a maquiagem, não sei o quê. Talvez se a gente tivesse menos tabu com relação a essas coisas e as pessoas tivessem experimentado isso na infância, talvez elas não tivessem tanta vontade de usar a maquiagem. Mas você vê, na Coreia tem maquiagem masculina. É, verdade. E pra eles é muito normal, né? O homem se maquia. É socialmente já, né? Aceitável, dizer assim, não é normal, na verdade. E talvez pode ser, tipo assim, o que eu percebo é que hoje existe um movimento, mas eu não estou muito inteirada pra poder falar assim, é isso, porque não é muito meu meio, né? Sim. Tipo assim, eu acho que um adolescente sabe discorrer melhor, verdade, né? Porque às vezes eles me contam uns negócios que eu falo, cara, é isso que não sei o quê e tal. Tipo, ele vai saber te falar o que é exatamente, mas eu sei que tem... muito provavelmente a pessoa estava ali não se encontrando da forma como ela estava, ela não estava se identificando da forma como ela estava se posicionando perante a sociedade e ela decidiu tomar um outro caminho. Mas o que levou a essa tomada de decisão, só profundamente pra gente, deve ter alguma coisa ali, né? Mas o que a gente pode dizer é que o ponto em comum seria esse. Por exemplo, você tem pessoas na TV, né, hoje, sei lá, homens se vestindo de mulher, usando cropped. Isso vai influenciar o jovem. Então, mas aí eu diria que... vai? Não sei. Depende do meio, cara, eu acho. Não sei se estimula o jovem a fazer. Talvez encorajar o que ele já queria. E exato, e aquilo falaria se torna uma isso. figura de referência. Olha só, que referência, que legal. Sempre pensei em fazer isso, só que hoje tem alguém que tem coragem de fazer. Eu vou me espelhar e vou fazer também. Isso, eu acho. Ele acho. não fez por influência, mas ele usou como modelo. Como uma inspiração. Entendi. Não é que ele fez... Porque o cara fez. Porque ele já queria fazer. Quantos jovens você vê andando de cropped de batom? Não, nem. E, cara, tem muito adolescente no consultório. Eu nunca vi. Tipo assim, moleque é moleque. Igual como era na minha época. Não usa mais os shorts caindo, mostrando a cueca. Não. Mas é molecada. Eles é tudo igual. Mesma coisa. Pegar mulher e não sei o que é aquilo. Deve ser muito doido você fazer a análise de um... Cara, eu adoro adolescente. Tipo assim, eu amo adolescente. Tempo, não? Eu amo, tá? Eu conheço um monte de gente que não atende. Eu conheço gente que atende adulto e criança. Mas não atende adolescente de jeito nenhum, porque detesta. Eu adoro. É legal conversar com adolescente. Eu adoro adolescente. Eu adoro estar num ambiente que tem um monte de molecada aqui, tá dando risada e não sei. Eu adoro adolescente. Tipo, eu não tenho nada contra, eu gosto, eu adoro, tipo assim, eu curto mesmo. E eu espero que eu não me torne, tipo, uma velhinha que sabe, que os adolescentes, tipo, não quero fazer com ela que ela é velha. Porque eu curto pra caramba, assim, eu gosto muito e eu não sei, eu adorei a minha adolescência. Eu tive muita sorte, então eu acho que tem a ver com isso, sim. Eu volto no tempo e é um tempo, cara, sensacional da minha vida. A minha mãe foi muito legal e aberta, e eu podia fazer as coisas, eu pude sair. Então foi muito legal, tipo, eu podia levar um monte de gente na minha casa, e a Cacá, e a Rorô, e o não sei o quê. E a mãe conhece todos os todo amigos. mundo, e recentemente eu encontrei no Instagram um moleque que ficava comigo no Guarujá, lá junto com a galera, não sei o que, todo mundo tinha um apartamento e tal, e tinha uma galerinha lá do Guaru. E a gente se reencontrou no Instagram, não sei o que, e ele falou assim, nossa, lembra na festa do Chaves e não sei o que, putz, eu lembro que o cara foi vestido de professores de Girafales e não sei o que. E a minha mãe, tipo, era, todo mundo dorme em casa, e ficou trocando uma ideia, que aí eu falei assim, nossa, lembra quando minha mãe foi me buscar e ela ficou, tipo, sei lá, 7 horas conversando com seus pais, e a gente embora. Tipo assim, os caras foram almoçar, a gente saiu 6 horas da tarde, sabe? E até hoje, quando ela lembra, ela não fala, tipo, o Dudu. Ela fala, não, os pais do Dudu, não sei o que, não sei o que. Tipo, porque ela gostou muito. Então, tipo, a minha mãe era muito gente boa, assim. Então, como foi uma fase muito legal pra mim, eu adoro, eu gosto pra caramba. Nossa, e eu sou leve, assim. Você falando da sua juventude, eu também, a minha, não tenho o que reclamar. Adorei. E eu fazia festa, cara. Festa do Havaí. Vendia até ingressos. As mulheres entravam de graça e os homens pagavam. E a gente... Empreendedor desde cara, o começo. Desde moleque.
E a minha mãe saía e deixava, minha avó ia dormir na casa da minha irmã. Deixava lá livre. Minha mãe saía, ia pros bailes dela. E eu ficava, o quintal a gente cobria, iluminação, DJ, e fazia festona mesmo. Que maneiro. E juntava uma galera. De repente, minha mãe chegava de fusquinha branco, que ela tinha um fusquinha branco. Chegava todo mundo, chegou a mãe do Germano, minha mãe dançando com a galera. Não sei o que, aí minha mãe ia lá pro quarto dela, mas ela passava e todo mundo curtia. Minha mãe era foda. A minha mãe é Eu foda. tive boa infância também. Eu lembro que tinha a seguinte conversa. Eu tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã mais velha. Os amigos iam na primeira vez pela gente. Na segunda era por causa da minha mãe. Olha. Tá E vendo? depois, não, vamos lá na casa da tia G. Vamos na casa da tia G, porque aí todo mundo ia pra lá por causa dela. A minha mãe virava a esquina, ela já vinha buzinando, assim. Tava fazendo pam, pam, e ela tinha uma buzina específica, que ela fazia um sonzinho, não sei o que, meio que, tipo, mamãe chegou, Cheguei. vai estacionar o carro, não sei o que. E a gente zoava, na época de adolescente, que a gente falava que ela falava, apaga o cigarro, apaga o cigarro. Esconde, entendeu? Tipo assim, vamos lá, lava os copos aí, mano, que eu cheguei. Mas ela avisava, era fofa. Nossa vibe antigamente, mano, era beber um negocinho. E nem bebia, nem sabia beber, né? Viu? Eu juntava com uma amiga, muito louco, pra fazer unha, cara. Olha isso. E a gente passava horas trocando e fazendo unha. E era mó evento, porque a gente fazia umas unhas. E aí, nossa, um negócio, tipo assim, a gente fazia um dia de spa. Então colocava os pipis. Tipo assim, todo mundo... Você tem 13 anos, cara, você precisa disso. Tipo assim, fazia babosa no cabelo, aí a gente ficava ridícula. E aí todo mundo, uma fazia limpeza de pele. Que limpeza de pele? Tipo, não precisa ter nada, né? Tudo é perfeito, mas aí a gente fazia esses negócios. E era, tipo, um puta negócio da hora, assim, sabe? Era foda, era só pelo prazer de estar junto, né? A gente pode Era fazer um muito episódio bom. só de adolescência, Do né? passado. Chama o Borghetti aqui, a gente faz de adolescência. A gente pode fazer episódio do Tinha que chamar um Mundo da Lua. adolescente, né? Tipo Nossa, assim, é verdade, cara, né? eu adoro adolescente. Trazer uma Nossa, pessoa... 2 adolescentes Dois aqui. adolescentes. nossa, falando. eu acho cheio de muito perguntas, da hora. né? Tipo assim, eu adoro. E eu conheço uns que são muito simpáticos, assim, cara. Então você vai passar o Muito contato. legal, assim. Tipo, nossa, tem um moleque que ele é sensacional, assim, pra falar de cinema, o moleque é muito top, Vamos assim, eu pra Quero adoro. falar com 2 adolescentes. Tem que ver se os pais assinam, né? Tem que autorizar. Sim, sim. Não, Mas acho que sim, não é nada de de boa. demais. E, tipo, o pessoal, a gente já tem canal, é bem desenvolto, mas é né? diferente. Então os pais já liberou faz tempo. Eu gosto de adolescente, eu gosto de muito criança, eu gosto, cara. Eu gosto de gente. Deixa eu fazer uma pergunta. Você gosta de cerveja? Não. Tem que cortar essa Mas parte. a mulher... Tá, eu adoro cerveja. Que eu ia te dar aquela cerveja ali, ó. Ah, tá bom. Ficou xoxo. Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo aí? Tá bom, tá bom. Pode ser? A gente não alinhou isso antes, né? Tá bom. Ô, Nath, uma pergunta. Você curte cerveja? Nossa, quem não gosta? Putz, essa cusquinha é pra você aqui. Uau, muito obrigada. Ó, que sorte, hein? Presentinho, tá legal? Essa aqui é de quinoa. Essa é de quinoa e ela não é o ano inteiro que tem, não. Tem um período do ano lá que o pessoal fabrica essa cerveja lá no Peru, importada, vem de lá pra cá. E tava até faltando no mercado aqui. Não sei se eles já resolveram essa quebra aí, mas ela é totalmente diferente. E o bom é que a cerveja ela não é aquela cerveja de produção. Ela é uma cerveja, apesar de ter uma linha, mas ela é muito mais artesanal. E no mundo inteiro ela é reconhecida gastronomicamente. Então ela é voltada para um sabor mais gastronômico. Então é uma cerveja diferente, né? Sim. Então, Que legal. aproveita aí. Agradeço muito. Posta foto bebendo. Tá bom. Sabe que é proibido, né? Não pode. Só pode postar assim, ó. O Conar não permite. Não pode. Não, tô falando da sua rede social depois. Não pode também? Não sei, pode? Não foi? Ah, Na na rede rede social social pode. Não pode. pode aqui Pode, no não pode podcast. aqui. Tá. Porque fazemos a propaganda. É, isso aí. Queremos agradecer demais sua presença. Foi fantástico receber Sensacional. você aqui. Acho que tem que ter parte 2, né? Tem, com o Tem Will. que ter parte 2. Fechado. Ó, só pra você saber, eu estou doente, assim, passei mal durante o dia, tomei um remédio, dormi, acordei todo suado, fui pra cá, tomei um banho, porque eu não queria faltar, porque a gente já tinha remarcado, né? Eu falei, não, eu tenho Ai, que sinto vir, muito né? por isso, tá? Eu ia vir sozinho. Ia ser um episódio... Eu de nunca dois. faço isso, de Não, desmarcar, mas mas aí é é que infelizmente... Coisas acontecem. E bom não, saber. não teve como mesmo. E aí eu falei, não importa. Se eles falam, vem no domingo, eu vou. Porque realmente eu não gosto e eu tava bem ansiosa pra vir. Ainda mais que tinha sido uma indicação especial, enfim. Então, Legal. sou eu que agradeço, de verdade. Adoramos, Né? muito bom. E tenho certeza que a galera gostou demais também. Então, fala suas redes sociais pro pessoal. Meu Instagram é @nagodaiol e a mesma coisa no TikTok. Legal. A gente vai colocar aqui embaixo para o pessoal Nago ver. Daiol. Nago Sigam. Daiol. E como a galera faz pra te seguir, Germano? Vocês me seguem ali no @GermanoOVBK. Galera, vocês me encontram no Pedro OVBK. Um beijo, até semana que vem. Tchau. Tchau, é isso aí.